Salve, rapaziada! Como é que vocês estão, meus filhos? Já imaginou que você é um garoto pequeno, magricela, mas que sofre bullying todos os dias na sua escola, mas poucas palavras conseguem mudar a sua vida? E de um dia pro outro você vira um brutamontes? Bom, é disso que se trata a obra de hoje. Mas bora começar porque caranguejo que fica parado a água carrega. Ué, carango no gajeiro que a água que o vento carrega. Oxe, peraí. E a nossa obra já se inicia com o Prota sofrendo um bullying ali dos figurantes do Garay. Tá levando um bocado de borrachada na cabeça. Enquanto isso, os figurantes já falam ali, rapaziada. Não queria acertar tu não, moleque do Garay. Queria acertar o moleque que tá na tua frente. E o Prota já olha pra frente e fala: oxe, maldito, mas não tem ninguém aqui. Já podemos ver que o cabelo do coitado do protagonista tá cheio de pedaços de borracha. O infeliz maldito jogou nele. Ele já fala ali: pô, mano, você tá fazendo bullying comigo aí, né, velho? E o trouxa já fala: é o que você falou aí, meu amigo? Já parte num pau de velocidade, caçando briga com o coitado do Protinha, todo estressado. E só dá pra ver a mãozinha do valentão. Já lança logo uma muquetada no meio da cara do coitado do Prota, já apanha pelo cabelo, chamando de filho de um pai e de uma mãe. E se vocês achavam que já tava suficiente, ainda tem mais. Ele bateu ainda mais no coitado do Protinha, lançando um bocado de tapa no coitado do garoto. E os figurantes ali estão tudo figurando, né? Curiando a vida dos outros, vendo a surra que o coitado do garoto tava levando. Só que quando num pau de velocidade já aparece ali um gordo bolo fofo falando que é pra ele parar de bater no garoto, que o professor tá chegando. E quando pensa que não, o professor já abre a porta ali, já chega já. E por um segundo o Prota ainda coloca um pingo de esperança na cabeça. Só que o professor finge que não tá vendo nada daquilo, só se senta e manda os moleques parar de brincar aqui. E o trouxa já fala: é pra já. Coitadinho do Prota já começa a se engolir seu choro, já começa a ficar todo triste, coitado, porque ninguém toma atitude. E o palhaço já vinha ali preparando outro bullying, passando um papelinho, colocando no Prota ali, falando que ele é um órfão idiota. Enquanto isso, o coitado do Prota tá ali, falando que não pode contar com ninguém. E o professor vendo tudo isso, não tá nem aí, só continua dando a aula dele como se nada tivesse acontecendo. Enquanto isso, o Protinha só se afunda mais ainda na depressão. Mas vocês achavam que ia ficar por isso mesmo? Mas não ia não. Já chega ali um moleque da jaqueta branca perguntando se alguém tem um cingaro aí pra oferecer pra ele. E o maldito já fala: eu tenho aqui, pô. O moleque já olha ali a roupa do Prota, tá ali com um papelinho. E ele não gostou muito daquele papelinho, não. Pergunta quem foi que colocou aquilo ali. E o palhaço já começa a se explicar, dizendo que é muito legal fazer bullying com o coitado do protagonista. Dizendo que foi ele que colocou, que ele tá se divertindo muito com essas palhaçadas. Só que, pelo visto, o cara ali da jaqueta branca não gostou muito, não. Já deu um xingo nele. Ele já ficou todo se borrando nas calças, todo se cagando. Já levou logo a muquetada na cara. E não, se esborrachou todo no chão. Eu não sei aí na casa de vocês, mas a chinela do cara acabou de passar aqui na frente de casa agora. Sai daí, mentirosa. Já vem dando o chute no meio da barriga do trouxa. Dale. Vamos dar-lhe pra não tomar-lhe. Pergunta se ele tá ficando maluco. Fala que ele tá ficando doido pra ele tá fazendo essas brincadeiras sem graça do fundamental. E já fala logo: tu não seja ridículo, tu vai cuidar da tua vida. E fala logo: e as meninas aqui, qual que é o nome dele? Que alguém mexer com ele vai se meter comigo. E o Protinha já se vira pra trás, surpreendentemente, com aquelas palavras: não toquem nele. Tudo mudou, rapaziada. Kardec é quem governava a escola, rapaziada. Ele se ruivinho do garai aí. Só que depois que ele apanhou, os bagulho mudou, né? Já corta pro coitado do protagonista se olhando no espelho. O coitadinho tá que nem eu. Só a bandeira do pirata, só a caveira e o pano. Eu me odiava por minha vida depender das palavras de alguém. Mas agora isso vai mudar. E já aparece ali o Prota treinando. O moleque já mudou a vida dele toda, já começou a fazer exercício, já começou a aprender arte marcial, já, até cresceu, já tá ganhando peso, já tá e treinando, e já quando dá-lhe que aparece que miséria.
Misericórdia. Misericórdia, meu Deus do céu. Olha o que o moleque virou. É o Conde Aeon? É sério? O que aconteceu? E já aparece ali o Protinha chegando naquele naipe que dale. Ele parece gostoso e as negas tá tudo ali mijando um guaraná por ele. E as negas tá tudo ali botando zoinho no coitadinho do protagonista. Tudo querendo caba. E ele se tornou um verdadeiro valentão, rapaziada. Já passa o pezinho do garoto ali. Quando eu pensei que não aparece ele de cima de um bocado de corpo dos trouxas que ele já arrebentou. E esse é o nosso protagonista atualmente, rapaziada. Esse é o estado atual dele. Agora eu pergunto pra vocês, velho. O que aconteceu com o Cleitinho pra ele ficar assim? Porque cadê as brigas, cadê as coisas, cadê a escola, cadê as paradas? Tá trabalhando no mercado agora, Cleiton? Em uma escola onde o bullying reina, nem os professores conseguem dar jeito nos alunos. Onde valentão bate em valentão e fica por isso mesmo. Então, rapaziada, já apareceu ali uma mulher falando que esse é o ponto principal do projeto dela. E ela tá bolando esse plano aí pra poder acabar com os valentões da escola. Enquanto isso, os velhotes já começam a falar que não sabe se pode resolver violência com violência. Perguntando se ela tá ficando doida. Mas todo mundo aqui sabe que violência se resolve mesmo com mais violência ainda. Enquanto isso, um dos velhos fala que isso parece ser divertido. E quando aparece ali, esse velho que falou que era divertido era bem o diretor. É diretor não, moça, é presidente. Enquanto o outro ali fala que esse projeto é muito absurdo, que não tem como fazer isso. No entanto, existe uma pessoa aí que é capaz sim de dar jeito nos valentões e conseguir seguir o plano da mina. E já aparece ali o protagonista falando que ele não tá conseguindo se concentrar. Enquanto ele já desiste ali dos estudos, o velho já fala logo que os jovens de hoje em dia não têm paixão alguma. Na minha época, eu nunca ficava parado, nem mesmo quando eu ia no banheiro. É claro, né? Ficava indo no banheiro pra tá batendo punheta. O Proto ali fala que ele quer desistir do emprego e que não era pra ele ter renunciado, não era pra ele ter saído da escola, tá arrependido aí de ter largado os estudos. Falando que ele precisava aliviar o estresse um pouco. E já aparecem uns bullying ali, bullyingando um coitado de um menino de franjinha, pedindo todo o dinheiro dele, tomando todo o dinheiro dele. E ele fala que ele precisa comprar mingau pra mãe dele. E os bullyingador não perdoa, né? Já começa a falar ali que o coitadinho vai chorar e que não sei o quê. E que se ele chorar, vai ser pior ainda. Enquanto isso, chega outro cara ali, que parece que é mais valentão do que os valentão, e já manda o trouxa do franjinha ir buscar um cingaro para ele. Fuma não, pô, cingaro da Curse. Fuma não, pô, cingaro da Curse. E ele fala que já tava indo mesmo, e uma mulherzinha de franjinha ali fala que vai ir junto com ele. Já chega falando pro Prota que ele quer 2 pacotes de cingaro. E o protagonista já percebeu que eles são menores de idade, né? E que ele não vai vender pra ele. Fala logo aí, não vou vender cingaro pra tu não, pô. Cadê as identidades? Você está querendo me enganar só porque você está sem uniforme? Tá pensando que vocês é um gay. O Franjinho pergunta pro Prota se ele tá enlouquecendo, que ele é uma pessoa muito rude. E falando ali que as pessoas rudes assim morrem muito fácil. Como será que ele ainda está vivo? E o trouxa fica fazendo piadinha com ele. E a bestalhada que tá junto com ele concordando, fazendo risadinha. O cara joga o dinheiro no balcão e fala que ele quer logo o cingaro dele. Enquanto isso, o protagonista fala que ele está sendo babaca por jogar o dinheiro em cima do balcão. E que ele está sendo babaca por conta de tudo isso que ele tá fazendo, né? Tá meio óbvio, né? Que esse figurante aí tá doidinho pra apanhar. E que ele já volta. Chegando ali, joga as bebidas ali em riba. Enquanto isso, a mulher que tava com ele fala... Ai, opa! E o trouxa já responde, quê? Pra que beber isso agora? Com licença. Enquanto isso, o palhaço que daqui a pouco vai apanhar, pergunta se ele é surdo. E fala que ele quer logo passar os bagulho dele no caixa. Eu acabo com você, seu babaca 4 olhos. Vai continuar sendo rude? Quer que eu te amasse na porrada? E o chefe dele tá ali escondidinho atrás da porta, falando que esse cara roubou um maço de cigarro nele na semana passada. E que
Então é que não sei o que ele vai chamar a polícia, que ele não vai querer causar problemas para a vizinhança, né? E ele vendo ali que o cara tá segurando. E ele vendo ali que o Franjinha tá segurando o Jubileu pela gola da blusa, vem todo se cagando nas pernas. Desculpa, mas tem outros clientes por aqui. Por que vocês não resolvem isso lá de fora, seus moleques do garai? Jogando toda a responsabilidade para as costas do coitado do protagonista. Enquanto isso, ele tá se perguntando: é o quê? Já aparece eles ali do lado de fora e o Franjinha tá mesmo querendo apanhar, falando que por que não age do jeito que tava agindo antes, filho da mãe de um pai. Você acha que você consegue se virar do lado de fora? Ser caixa não é um trabalho muito seguro, seu débil mental. E o Jubileu ali fala que só vai dar 3 segundos pro cara. Enquanto isso, o Franjinha tá ali dando risada, morrendo da risada. E o Prota já começa a fazer a contagem, só tirando o sarro da cara do coitado, perguntando se ele tá achando que ele tá no filme. E o Franjinha pergunta se ele tá mesmo contando, e já vem com a mãozinha ali para acertar uma no Prota. Mas eita, que quem apanha e leva logo uma bordoada no meio da cara foi o Franjinha, que tomou uma surra que chega desmaiou numa lapada só. Enquanto o Franjinha tá se recuperando ali da pancada que levou, fala pra garota que é pra ela chamar os outros. Só que a menina tá com um elefante dentro dos ouvidos e não tá conseguindo escutar nada. E o palhaço só continua repetindo pra ela chamar os outros. Mas a trouxa não tá conseguindo ouvir, mandando ele falar mais alto. E o palhaço de Franjinha fala logo, chama os outros, que merda. E aí a trouxa vai ali correndo com as pernas pra um lado e pro outro, enquanto o Franjinho fala que o coitado do Prota tá ferrado. E pergunta quantos anos que ele tem. Se o palhaço fala: você quer saber minha idade? Vai fazer o que se eu for menor de idade? E o Prota já pega ele, logo dá logo uma rasgada ali no meio dos peitos. E ele já cai e ele já cai ali com a cara dura no chão, falando que me solta que eu vou morrer. Não exagera. Eu te mato de verdade se eu ver você comprando cigarros de novo. Uma não, pô. Cigarro da Curse. Enquanto isso, já aparece a gangue ali dos outros trouxas que estão querendo apanhar mais ainda, né? São seus amigos que você chamou? Já chega outro gordo bolofofo ali perguntando: ei, senhor Caixa, qual é a sua idade? De onde que você é? E o Protinha se pergunta: estudante do ensino médio? Acho que ele trouxe foi um tio. E o gordo bolofofo fala que o nome dele é não sei que lá das quantas e que o colégio dele é que não sei desse lá das quantas não. Enquanto isso, já levanta uma mãozinha pra acertar no coitado do protagonista, que nós já sabe que não vai apanhar, né? Mas é claro que ele leva uma muquetada no meio da cara pra largar de ser palhaço. E já bota todo o almoço, café da manhã, janta do outro dia pra fora. Cai no chão como se fosse uma pedra, abre um buraco que eu consegui escutar o barulho daqui de casa. Mentiroso! Enquanto isso, a Franjinha tá se perguntando como foi que ele conseguiu derrubar o Dan no soco. O Protinha fala que é cair todos logo de uma vez pra cima dele, que ele não tem muito tempo não. E os macacos ali já fica perguntando de qual que é a dele, qual que é a desse idiota maluco, preparando ali uma muquetada pra lançar no coitado do Prota. E enquanto isso, o Prota só tira a mãozinha do bolso e lança uma bordoada no meio da cara do maluco. E o outro vem com a mãozinha fechada. E é claro que já recebeu logo uma muquetada no meio da fuça pra largar de ser besta. Vai ter que fazer umas 5 endoplastia pra conseguir voltar a respirar. Já saiu sangue pra todo lado. Deu um murro na cara do moleque que explodiu, foi tudo, sacana. Vem outro ali já querendo levar outra bordoada. Vem outro ali querendo levar uma bordoada. Enquanto isso, o palhaço da Franjinha tá tentando pegar uma garrafa de vidro pra acertar no protagonista. Esse maluco, eu vou acabar com você. Atrás de você, seu babaca. Ele tenta acertar a garrafa no coitado do protagonista. Mas é claro que já levou uma muquetada no meio da barriga, que cuspiu todo o almoço, café da manhã, janta, o que comeu o mês inteiro pra fora. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Enquanto isso, o Prota pergunta: mano, só faltou você, né? Não vai lutar? E o cara ali fala logo, né? Pô, mano, sem dúvidas, né? Forte desse jeito, você só pode ser uma pessoa. Você
é o cara que estudava na mesma escola que a gente. Enquanto isso, a Franjinha, surpresa, pergunta se ele é o cara que estudava na mesma área que eles. Porque o protagonista é a grande arma secreta, o grande punho de ferro. Dizem que em uma semana a área que estava bagunçada por 2 anos foi conquistada. Eu não entendi o que ele falou. Dizendo que é melhor tomar um tiro do que enfrentar o protagonista, mas ele não parece assim. Será que os rumores são falsos? Nós não sabíamos que era você. Eu peço perdão. Mas o cabo ali já se abaixa com todo medo de não apanhar também, né? E o Protinha só coloca a mãozinha na cabeça dele, perguntando se eles ficam andando por aí causando problemas. Enquanto isso, ele pergunta: o que nós vamos fazer com eles? O que fazer com eles? Aí a gente pode levar pro hospital, não precisa se preocupar não. Nós vamos cuidar disso, pode deixar. Eu não tô falando de hospital. Então é o quê? Já acordando o gordo bolofofo cheio de vômito na cara, dando um bocado de tapa na cara dele, mandando ele levantar logo. Enquanto isso, o Prota manda todo mundo colocar a cabeça no chão e a menina colocar os braços pra riba. E estica esses braços direito, menina. Se algum de vocês vir na loja de conveniência causar problemas de novo, eu acabo com vocês, entenderam? E o valentão de tudo ali já começa a ficar se borando de medo, falando que entendeu, que eles nunca mais vão fazer isso, que eles não vão fazer isso mais. Eu acabei ficando sem tempo pra estudar por causa daqueles idiotas. Mas foi bom poder me sentir assim de novo. E a mulher dos ternos já para o Prota no meio do caminho, perguntando se pode conversar com ele um segundinho. E o Prota fala logo que ele não acredita em nada. E a mulher diz que não é nada disso e que ela tem uma sugestão pra fazer pra ele. Enquanto isso, um dos velhos pergunta se o Prota aceitou a oferta dela. E pelo visto, ele tá na escola de novo, entrando no ensino médio aos 20 anos. Mas daí, chegando lá na escola, ele mandou vocês deixar o like nesse vídeo. Vocês se lembram que no último episódio, o Prota aceitou a oferta e voltou para o ensino médio com 20 anos nas costas. Aparece ele ali conversando com a mulher que contratou ele, enquanto ele pergunta pra ela se um valentão vai dar jeito em outros valentão entrar. Porque isso só significa que eles vão deixar tudo isso na mão dos bullying, né? Ela responde que é exatamente isso, e que com as habilidades dele, talvez seja possível. Ele pergunta se ela fica pensando nessas coisas enquanto trabalha como administradora do colégio. Ela responde que fez uma pesquisa dos antecedentes dele, então que é pra ele parar de se fazer de arrogante, enquanto por dentro está desesperado. Ela diz que ele não pode se dar o luxo de recusar uma proposta dessa, pois é uma ótima oportunidade para ele consertar seus erros passados. E ele só pergunta quando que vai começar. Enquanto ele entra no colégio, várias garotas já estão botando um zoião no garoto, se perguntando se ele é o novo aluno transferido. O professor tem que mandar o povo ir pra sala, porque os enxeridos estão tudo enxerindo no corredor. Na sala de aula, um loirinho entra montado nas costas de um garoto, falando que ele está com vontade de comer pão. Mas o bicho feio da desgraça diz que o garoto que comprava pão pra eles saiu do colégio. O loirinho desce das costas do nerdola, dizendo que ele já pode sair já. O loirinho do garai fala que nem sabe quem que era o garoto, mas que ele era uma boa carona. Ele pergunta por que o garoto antigo saiu, porque eles tratavam o menino tão bem. Já dá até pra se imaginar. Será que foi porque deixaram um garoto pelado naquele dia? Enquanto a cabelo curto manda ele fechar o bico porque foi sem querer. Moço, como é que tu deixa a pessoa sem as calças sem querer, velho? Eu nunca vi um negócio desse, não. A figura diz que os caras mandavam o menino fazer várias coisas, enquanto ele só usava o garoto apenas como carteira ambulante. O professor entra na sala e todo mundo se pergunta se aquele é o garoto transferido. O Prota se apresenta, enquanto as mulheres já começam a se mijar um guaraná pra ele ali e passar um bocado de maquiagem nas caras. O loirinho pergunta pro diabão se a do cabelo curto gostou do aluno transferido, porque ela também tá toda se ajeitando ali depois que ele entrou dentro da sala de aula. Já o cabeça de tablet diz que está com dó do Daniel, porque ele vai bater no menino sem dó. O professor manda ele sentar no lugar do garoto que saiu do colégio, e o Prota se senta puxando assunto com o garoto que estava sentado do lado dele. O do cabelo castanho diz que esse colégio pode ser um pouquinho diferente do colégio que ele estudava anteriormente. O Teletubby vem dizendo que o da J1 parece ser mais velho, enquanto o Prota tá falando que se sente meio tonto quando usa óculos.
Já o do cabelo castanho pergunta o motivo dele usar então. Enquanto o hipopótamo já vê nas costas do menino procurando problema, lança um pescotapa no menino sem motivo nenhum. O Dandião se assusta porque o cara chegou do nada batendo no menino, enquanto o elemento pergunta se ele tá feliz de ter um amiguinho novo e já manda o cabelo castanho ir buscar pão com salsicha pra ele. Já que o amiguinho antigo dele saiu, o mínimo que ele pode fazer é ocupar o lugar dele agora, né, de carteira ambulante, dizendo que o garoto de cabelo castanho agora era responsável pelo pão de hoje em diante. O cabelo castanho diz que ele não pode ir buscar agora, até porque a aula já vai começar, então ele não pode sair da sala. O loirinho começa a rir, enquanto o Bolona Fofo diz que já sabia dessa informação, que é meio óbvio, né? Mandando ele fechar os olhos e abrir a boca. Mandando todo mundo fechar os olhos. E quem não fechasse por bem, ele iria fechar por mal. Enquanto o Prota olha pro lado, todo mundo realmente está com os olhos fechados. E a bola ali começa a bater no cabelo castanho, perguntando se ele quer desviver. Pois quando ele manda buscar o pão, é pra ele ir buscar, e não tem esse negócio de conversinha não. Mudando pra cena, o Dandião conversando com a mulher de terno, dizendo que ele tem que seguir muitas regras, como é que ele vai conseguir fazer isso? E ela vinha ali falando que esse é um projeto secreto, que não sei o que ele não pode ter nenhum deslize, porque se ele tiver um deslize, não sei o que. Ele diz que parece que ela nunca foi pra uma escola. Até porque a escola é como uma selva, com a lei do mais forte. No reino animal, um leão de zoológico não pode ser rei. E isso pode até se aplicar em um leão comum. Mas ele não é um leão comum, não. Todas as regras são necessárias para esse plano dar certo. O Bolona Fofo pergunta por que ele não fechou os olhos, dizendo que por ele ser novo, ele não deve estar entendendo as coisas ali direito, né? O garoto que sentava no lugar dele era o garoto que trazia os pão pra ele. Então, por que eles dois não vão juntos de hoje em diante? O cabelo castanho pergunta se o Prota quer ir com eles, outros cagando nas pernas. Ele só responde se ele quer mesmo que ele vá. Enquanto o castanho pede desculpas, o cabeça de Minecraft começa a gargalhar ali, tá morrendo da risada, meu Deus do céu, perguntando se eles estão se organizando em turnos agora. E o lourinho lá atrás continua caindo nas gargalhadas. E o trouxa manda ele parar de pagar de corajoso e ir buscar logo o pão dele, enquanto o Dandião se levanta e pede o dinheiro pra ir buscar o pão do menino, né? O gordo se estressa na mesma hora, pegando na cabeça do Prota. Oxi. Mandando ele não apontar o dedo pra ele, dizendo que ele não vai dar dinheiro nenhum e que é pra ele gastar o dinheiro dele mesmo. Você não tem dinheiro não, é meu filho? Teus pais não te dão dinheiro não? Ou você não tem paz? O Dandião manda ele tirar a mão dele e deixa claro que foi ele que começou com tudo isso. E já lança uma moquetada no meio do bucho dos gordos, que já tava merecendo já dos tempos que era pra ter lançado essa aí no meio da cara, no meio da fuça desse trouxa. Ele cospe ali 5 litros de cuspe na mesma hora, mas não dá nem tempo de sair todos os cuspes direito, que o Prota já vem em um instante e já lança outro no meio dos beiços, explodindo a cabeça do maluco. Os curiosos que estavam ali de olho fechado já estavam tentando entender o que é que tava rolando, porque a barulheira que tava pegando ali já não era brincadeira. O Dandião já esqueceu as regras tudo, dizendo que quem que manda na escola mesmo é a violência, lançando o outro na boca do trouxa. Já saiu cuspindo tudo Já saiu cuspindo tudo pro lado ali, que tu é doido, meu amigo. Enquanto do cabelo curto, já arregalou os olhos. Os curiosos tá tentando entender ainda o que é que tava acontecendo, que a barulheira não tava pouca não. O loirinho se levantando num pau de velocidade, já bravo, nervoso, porque ele também não tava entendendo o que tava acontecendo, porque o Bolona Fofo tava apanhando, enquanto o Minecraft cai duro no chão, já desmaiado. O protagonista disse que é pro Bocó que tava rindo mais cedo vir também, pra ele largar de ser trouxa. E o loirinho, já se cagando nas canelas, disse que ele não vai não. E o Prota disse que se ele não vai, ele que vai até ele. O loirinho tenta acertar um chute no Prota, e ele desvia. Tenta acertar um murro, e ele desvia. O loirinho se irrita de não ter acertado nada, mas não deu nem tempo de reclamar, porque ele já levou uma bomba no meio do bucho. Ele já cospe tudo ali pra fora, e o Protinha disse que já mandou ele ficar parado, e já vem preparando outro pra acertar nele. O loirinho disse que ele pode acabar morrendo se acertar no estômago dele, mas de repente sense, o gordo que tava desmaiado acordou e já veio gritando ali com as cadeiras nas mãos. Ô bicho feio da desgraça, parece um sariguejo amassado. O Prota disse que ele é bem forte e que faz tempo que ele não se divertia assim. E é claro que o Prota já acertou um no meio das fuças dele, tentando dar uma de Datena, mas não deu muito certo não, garoto. E
que o sinal bate bem na hora. O cabeça de tablet se alivia porque a aula já vai começar. E o Dandião pergunta se o pão da cantina é tanto gostoso assim pra ele ficar caçando tanta briga, mandando ele ir comprar também, porque agora o negócio é assim. E o gordo fala que ele realmente tem coragem, achando que ele acha que venceu só por ter derrotado eles dois. Até porque o gordo não é o chefe da sala. E o protagonista pergunta o motivo dele estar orgulhoso de não ser o chefe. Ele só diz que já já ele saberá, dando uma olhadinha de canto. E o chefe da sala chegou. Ele se chama Minion, mas já que se chama Minion e Minion já aparece com Ninho, eu vou chamar ele de Passarinho. Enquanto o passarinho entra na sala, ele pergunta como foi que dois marmanjos daquele conseguiram apanhar pra um cara só. Ele tenta entender se o prota é muito bom ou os dois que são muito ruins. Os dois, né? Os dois, né? Não tem a fama todo dia, né? Enquanto o Lourinho tá ali tentando fugir com o cabeça de Minecraft, o passarinho pergunta por que o prota tá assim no primeiro dia. Porque eles deveriam se dar bem até. A Cabelo Curto pergunta se tá tudo bem com eles e o Lourinho tá dizendo que não. Enquanto o povo se pergunta se o passarinho vai conseguir ganhar dele. E o passarinho pergunta quem é que tá brigando aqui, até porque eles não vão brigar não. Enquanto o Dadião se pergunta se ele realmente não vai lutar. Mas mesmo com ele dizendo que ele não vai lutar, as pernas dele estão em posição de luta, com os ombros relaxados, prontos para se mover. Ele é um lutador de kickbox. Então, a qualquer instante, ele pode atacar. O cabeça de tablet admite que o Dadião realmente é muito forte, mas por não conhecer o passarinho, ele acha que ele não vai conseguir vencer. O gordo manda o outro trouxa ali ir buscar pipoca pra ele, porque ele quer ver a briga. Enquanto o garoto pergunta por que é ele que tem que ir buscar. O elefante pergunta se ele tá ficando doido, pirou ou o quê. Mas no instante que o prota olha pra ele, ele já deixa pra lá, esqueceu que quer a pipoca mais, não quer mais não. Dando uma desculpa esfarrapada porque ele tá com medo de apanhar mais ainda se ele realmente insistir nessa pipoca aí. O passarinho percebe que depois que o gordo e o loirinho apanhou, o pessoal da sala deles perdeu o medo dos caras. O passarinho diz que eles deveriam se apresentar. Educação, né, pai? Eu sou o passarinho e tu? Eu sou a Espanca no figurante. O passarinho vem com a mão tampando a visão do prota, preparando um chute nas bolas. Com esse movimento só pode ser um golpe baixo. Bater naquele lugar no meio das pernas. Quando atingido, você não pode reagir por conta da dor insuportável. Aquele que dá o golpe não consegue fugir das críticas e da culpa. Portanto, como homens, não devemos usar esse tipo de técnica. Quer dizer, eu de mulher eu posso usar, né? Vocês aí que é trouxa que não pode não. O prota se preparando para o golpe, abaixa sua defesa para conseguir proteger suas bolas, né? Coitadinho, ele não quer ficar infértil não. Quem é homem tá ligado que não tem como não abaixar a guarda num movimento desse. Mas era tudo pegadinha, carai. Ele vinha ali preparando um soco para acertar na cara do prota. E realmente acertou. Os bestas dos amigos dele ficam tudo comemorando, achando que por ele ter acertado esse soquinho aí, que ele ia conseguir ganhar a luta. Já o prota lança um chute no meio das canelas do passarinho, que misericórdia, chama Luísa Mel aí, que tá batendo nos animais aqui. E o prota já passa ali os passarinhos pelas pernas ali, e o prota já apanha ali o passarinho pelas penas. Quer dizer, pela blusa, né? Pela blusa. E arremessa o cabo aqui e ele vai voando até lá da China. Enquanto ele se estribucha ali no chão, o prota tá no ódio, porque uns golpes baixos desses não se usa. E o gordo tá ali conversando com o loirinho, dizendo que se você roubar 3 vezes assim no kickbox, você é expulso. E o passarinho fala que agora ele vai lutar sério, enquanto o Dadião diz que pra ele, pelo menos, tem que evitar aquele lugar. O passarinho levanta ali se ajeitando e simplesmente lança uma mesa no meio da cara do garoto, que já vem até rodopiando, mas não falou que ia jogar limpo. O Dadião se pergunta o que esse cara está tentando fazer, pelo amor de Deus. Ele lança um soco, o prota desvia, ele lança outro. O prota desvia, se estressando por não ter acertado nada. De repente aparece outra pessoa gritando e o prota tá tentando entender se tem mais gente querendo brigar. O passarinho, aproveitando que ele se distraiu, ele já vem pra riba. Mas o prota se desvia, dizendo que ele é um cara muito divertido e se ele já parou de brincar, com o maluco respondendo que não e já vindo com 2 dedos pra enfiar no zóio do cabo. O prota só responde dizendo que ele mesmo termina então. Lança uma bordoada no meio do bucho do passarinho que ele já saiu cuspindo tudo ali e se estribuchou no chão de novo. O prota pergunta qual que é a dele e diz que não quer lutar com ele mais não, que já perdeu a graça já, que o bicho só joga...
desgosto. O Prota pergunta qual que é a dele e diz que ele não quer lutar mais com ele não, porque o bicho só joga jogo sujo. Com os bobão dos amigos dele ali se preocupando. Os garotos da sala ficam surpresos pelo passarinho ter apanhado daquele jeito. O Dandion manda ele levantar e fala pros amigos dele deixar de bobagem e levar logo essa bosta aí pra enfermaria. E agora eles trabalham pra ele, com os bestas ali aceitando e falando que eles estão fedidos depois dessa. Na sala dos professores, a mulher dos ternos diz que o primeiro dia é o dia mais importante e que talvez ele não tenha muito a aparência de um garoto transferido. Ela tá ali no meio de uma reunião dizendo que tá demorando mais do que no do inesperado, mais do que o esperado. Ela está ansiosa pra descobrir do que ele é capaz. Talvez sendo o suficiente para a segunda parte do plano. Com uma garota ali, vendo ela saindo e se perguntando o que ela tá fazendo ali. Mas não deu nem tempo dela pensar muito, porque a amiga dela já chega ali e já chama ela pra ir pra sala. O Prota na sala tá tentando ensinar pros valentões que a escola é um lugar de aprendizagem. E não é um lugar pra ter briga. Enquanto os bestas tá tendo que aceitar que eles não vão mais poder ser valentões. O Dandion vem todo psicopata dizendo que eles podem ser amigos ou inimigos. E o loirinho rapidamente já tá escolhendo ali a amizade porque ele não quer mais apanhar, meu Deus. Ele não quer. O Dandion fala pro gordo dos pão pra ele não comer pão mais. E ele pergunta de qual que é do motivo. E o Prota simplesmente panha ele pela camisa, dizendo que é porque ele tá mandando. Não tem que estar questionando nada não. Ele vira pra sala e diz que eles não vão mais incomodar os garotos. E se acontecer alguma coisa, pode falar com ele que ele resolve. Falando ali que ele vai endireitar esses valentões. Eles vão ficar novinhos em folha. O do cabelo castanho diz que ele consegue ser gentil e assustador ao mesmo tempo. Em outra sala, gravaram a briga do Prota e os cabos estão tudo ali fofocando, dizendo que foi tudo apenas sorte, não tem habilidade nenhuma. Falando que o passarinho só aprendeu kickbox por conta da surra que levou do Jimmy do BTS aí. Parece que ele só viu um tutorial no YouTube. O outro valentão ali tá perguntando o que foi que deu no passarinho. Até porque ele só conseguiu a posição que ele tem por conta das suas lutas sujas. Ele não tem habilidade nenhuma. E o valentão ali tá se perguntando onde é que tá seu saco de pancadas. E o saco de pancadas dele é um garoto, coitado. Ele lança ali uma muquetada no meio do busto do menino. E pelo o que imperível, um que pereça, parece que ele simplesmente acertou 800 golpes no menino. Falando que não era pra ele ter comido antes de ir, porque pelo visto o menino vomitou tudo. Dizendo que é pra eles arrumarem outros sacos de pancadas pra ele, porque ele quer se aquecer antes de encontrar o Dandion. Aparece ali o Prota falando que se arrepende de ter largado os estudos, até porque é bem melhor estudar em um colégio do que trabalhando sozinho em uma loja de conveniência. E lá vai o gordo falando que não tem ninguém pra buscar lanche pra eles, e o lourinho fala que um elefante daquele tamanho precisa mesmo se exercitar, em vez de ficar enchendo um bucho de pão. O lourinho se esquece das novas regras que o Prota colocou e já ia subindo nas costas do coitado de um garoto, pedindo desculpas ali do jeitinho dele, já é um avanço, né? O passarinho tá meio esquisito ali. O jubileu está esquisito hoje, eu tenho medo. Que apanhou e os amiguinhos dele preocupando, querendo levar ele lá pra fora. A do cabelo curto chama ele de miserável, porque ele não tá mais com nada. Indo conversar com o Dandion, que tava ali tentando estudar, falando que ele luta muito bem, chamando ele pra fazer jiu-jitsu com ela. Enquanto os trouxas tá tudo nervoso porque ela tá dando em cima do Prota, porque quando era eles, ela não queria não. Já imagina o motivo, né? O Prota se pergunta se tem algum dojo por ali. Ela diz que sim, toda felizinha, mas se ele quisesse, ela podia arrumar até outro pra eles poderem ir juntos. Enquanto o Prota tá ali tentando continuar o seu copiamento, indo de um lado pro outro, quando ela percebe isso, o Prota diz que não ouviu o que ela tava falando, porque ele tava copiando que nem um doido. Aí é eu, quando tá faltando 2 minutos pra aula acabar. Ela vê que não vai conseguir dar o bote no coitado do garoto e sai ali falando que é melhor ele estudar mesmo e se tornar uma boa pessoa. Chegando ali nos amiguinhos dela, falando que em vez deles ir atrás de vingança, eles deveriam mesmo era estudar pra ver se tem algum futuro na vida. Já os bestas se lembram que depois de ganhar do passarinho, o Prota virou o novo líder da sala. E com certeza, os outros porradeiros iam querer enfrentar ele. Pra se tornar um novo líder, o passarinho precisou vencer eles, né? Mas é claro que ele lutou sujo e os caras não aceitavam isso muito bem. Mas se esse caba conseguisse vencer o Prota, eles vão ficar sob comando deles. Enquanto o gordo tá ali se lamentando porque os 2 caras porradeiros que quer bater no Prota são cão. Enquanto chega um dos caras ali perguntando do que ele estava falando. Perguntando se o pássaro ainda estava vivo. Até porque ele tinha tomado uma sura, né? Esse daí não morre mais não. Tu acabou de falar do cara, o cara já aparece. O Barão Fofo tá perguntando se ele tinha ido ali só pra zoar o coitado do passarinho. Enquanto o passarinho pergunta se ele tá caçando briga, porque se for pra resolver com ele, é bom pra resolver de umas vezes logo. Enquanto o Valentão joga na cara dele que na hora que eles foram lutar, ele jogou sujo, né? Enquanto os dois estão ali se estranhando, quase se embolando na porrada, o Protinha manda eles fechar o bico, porque tá atrapalhando os estudos dele. Enquanto
Enquanto o gordo diz que ainda é intervalo, por que ele tá copiando tanto, o passarinho chama ele pra ir estudar. E o lourinho da Shopee acabou de descobrir quem que era o novato do colégio, dizendo ali que o passarinho já pode voltar a dormir, porque eles dois já estão mortos mesmo. O bolo no fofo fala que prefere 1000 vezes o Dojeon do que o loirinho aí. E os dois palhaços já vão ali na intenção de procurar problema com o Prota, dizendo que ele parece diferente no vídeo. O loirinho se abaixa, mandando o Prota repetir o que ele falou, dizendo que ele é tão fechado que ele não fala nada, tá achando que o Prota tá com medo deles, chegando com a mãozinha ali, dizendo que quando alguém falar, é pra ele responder, mas não deu nem tempo dele falar muitos desaforos, porque o Prota já apanhou ele ali pela mão e já deu uma esmagada. Ele abre o bico chorando ali, gritando, porque pelo noviço tá doendo. Os curiosos já tá tudo ali começando a corear, enquanto o Prota só quer fazer seus copiamentos. Coitado do menino, só queria estudar. Qual que é, moça, a dificuldade de deixar a pessoa estudar em paz? O Prota manda ele sumir ou ia arrancar os dedos dele tudo, enquanto o loirinho tá ali tentando se recuperar da amassada que levou. Ele falsia a saída dele e vem pra acertar uma do Dojeon. E o Prota pega ele pelo braço e lança uma pancada no meio da fuça. O menino cai duro no chão, todo se desmaiando, enquanto o amiguinho dele ali tá ali falando que o garoto tá sem pulso. O Protinha pergunta se esse loirinho aí era o chefe da sala deles, e o sem cabelo responde que sim, enquanto o Dojeon só manda ele sumirem quando ele acordar. Ninguém entendeu nada, porque o Prota nem ia lutar com esses meninos agora. Tá todo mundo sem palavras, menino. Já os briguentos que tava ali querendo caçar vingança contra o Prota, já aceitaram suas derrotas, dizendo que perdoa o Dojeon. E o loirinho ali tá falando que já eles viram estudiante que nem o Prota. Mas o valentão, que parece ser mais valentão do que os valentão, chegou ali na sala chamando o passarinho. O passarinho tá brabo porque vai ter que levantar de novo, enquanto o garoto diz que não quer nada com ele não, tá cagando e andando. Com os aboboiados indo tudo pra mesa do Prota, mandando o cabelo de tigela sumir e atrapalhando os estudos do menino. Um dos bestas tá ali falando que o garoto é bonito, enquanto o outro tá dizendo que não é pra ficar elogiando muito ele não. O Prota já tá se estressando porque ele só quer estudar em paz, coitado. O tatuado não gostou muito do jeito que o menino falou com ele, dizendo que vai encontrar ele na saída. E ele já deixou bem avisado que é pra ele se preparar, até porque ele não é fraco que nem o passanurinho. O Prota fala que não tá entendendo toda essa revolta no primeiro dia de aula dele, até porque ele tá cheio de conteúdo atrasado pra copiar, menino. Os fofoqueiros tá tudo ali fazendo as apostas pra ver quem é que vai ganhar. Eu não sei vocês, mas eu já aposto 50 conto no Protinha. O passarinho já vem ali tentando forçar simpatia com o Dojeon, querendo sentar do lado dele, e o Prota já manda ele sumir dali porque tá atrapalhando. Ele vem falando pro Prota que o tatuado não é qualquer um não, até porque o tatuado realmente é um lutador. Já o Dojeon diz que não tem problema algum nisso não. O passarinho explica que na verdade quer ajudar ele. E o loirinho e o Minecraft já fica chocado com isso. A do cabelo curto já dá até um pulo. O Prota pergunta o que é que ele tá tramando mesmo, enquanto ele diz que ele vai falar as técnicas do menino tatuado. O Dojeon não quer ajuda não, mas o passarinho tá ali explicando que ele não liga pras lutas de boxe. Ele faz boxe mesmo, é pra bater nos mais fracos. Mudando a cena ali, nos é mostrado ele mandando trazer o saco de pancada dele. Mas naquele dia só tinha 3 garotos. Ele tá perguntando cadê o outro, enquanto os trouxa ali tá respondendo que o outro tá no hospital, e o tatuado faz os garotos lutarem contra ele por apenas diversão. Ele desce o cacete nos abestalhados ali, e quando bate o sinal chega a hora do lanche. O Prota tá ali com seu amiguinho pegando seus almoços, e ele tá morrendo de saudade da comida da escola, até porque ele só tava comendo comida vencida da loja de conveniência, menino. Eu não sei você, mas tem gente que não come os lanches da escola, eu mesmo só falta repetir 300 vezes. Quando eu chego a tia da cantina já não aguenta mais. Já essa bobeada tá toda ali doida porque o garoto é bonito, e os curiosos tudo fofocando, porque o Prota virou líder de sala no primeiro dia. Sendo sorte ou habilidade, o Prota vai ter que enfrentar o tatuado uma hora ou outra. A do cabelo curto já chega ali de novo forçando simpatia, e os amiguinhos já vêm ali se aproveitando da situação, e eles já ficam tudo ali embolado em cima do garoto. Amigo não falta pro menino, né? Já tem um outro besta ali se perguntando se ele é mais bonito do que o Prota. As ideias do menino. O passarinho manda ele comer tudo ali, até porque o tatuado é porradeiro de verdade. O Prota quer saber por que ele tá ali querendo ajudar ele ainda. Já o passarinho tá dizendo que a luta deles dois ainda tá acontecendo. Parece que a luta do tatuado e do passarinho foi porrada pra todo lado. Aparece ali a luta do tatuado e do passarinho e foi porrada pra todo lado. Como o tatuado é boxeador, ele se aproveita muito bem das aberturas do Oruan branco. O passarinho tava achando que ia perder, mas ele conseguiu prender o tatuado na parede e já vem com as mãozinhas tentando pegar na bola do menino. O Prota sentiu o gelo nas espinhas só de pensar como é que foi essa luta. Enquanto o tatuado tá ali se rendendo com a dor infernal, mas pelo não visto o tatuado não tá aceitando muito bem essa derrota, porque será, né? O tatuado não quer lutar com ele de novo não. E o do cabelo loiro ali tá pensando que é porque ele não quer passar por isso de novo, né?
né? E o passarinho tá ali pedindo pro Prota ganhar, até porque se ele perder, todo mundo vai começar a apanhar do tatuado. Chega ali o Dimin do BTS dizendo que o tatuado não vai comer hoje, com um castanho falando que ele deve estar estressado por conta do novato. Os caras deixam cair um negócio ali no prato do Prota, dizendo que foi sem querer, moleque do garói. A do cabelo curto vem ali se perguntando se eles endoidaram, e eles falam que aquilo ali é polvo frito, já que o Dimin do BTS não gosta muito de comer polvo frito, que eles podem comer então. Eles pedem desculpa ali, falam que foi sem querer e sai tudo morrendo de dar risada. O Prota pega ele pela mãozinha e fala que aquilo ali que ele jogou no prato dele não é polvo frito não. Então cadê? Onde é que tá os polvo frito? E ele fala simplesmente que é pra você deixar o like nesse vídeo. A babaiata tá tudo ali besta pelo garoto, dizendo que ele era bonito demais, então que ele podia ser o valentão que ele quisesse. Já os outros bestas tá tudo querendo ver do que o garoto é capaz. O Jimin do BTS ali tá mandando o Prota pedir desculpa pra ele, desaforado o menino, sendo que ele que tá errado. Já o Danjiro diz que se ele vai pedir desculpas ou não, era ele quem decidia. Cai uma notificação ali no telefone do menino e ele manda o Jimin do BTS não sair dali, porque ele ia ver quem é que tinha mandado a mensagem. E já era a mulher do terno perguntando se o menino tinha um tempinho depois do colégio, mudando a cena ali pra quando ele tava conversando com ela. Ela tá dizendo pra ele que se tudo ocorresse conforme o combinado, ela poderia arrumar uma bolsa integral na faculdade depois que ele terminasse o ensino médio, e outros bocados de coisa pra facilitar a vida do menino. Ela diz ali que todas as regras que foram criadas são apenas pra proteger ele mesmo, e que se ele não seguisse, ele teria que voltar para a vida antiga dele. Enquanto ele tá pensando ali se vale mesmo a pena bater nesse trouxa, o amigo dele fala que é pra eles aproveitar que o garoto soltou a mão dele e eles já saem tudo ali da carreira. O Prota só pensa que ele precisa seguir o plano da menina às riscas para ele poder realizar o sonho dele. Até porque ele já desceu o cacete num bocado de gente no primeiro dia. Já os bestas que tava ali esperando a briga tá tudo decepcionado ali. O Prota se levanta já indo embora e na saída ele tá pensando no que a mulher do terno vai pensar quando ela saber tudo isso que ele já aprontou hoje. Até porque ele já causou demais. Nesse caminhamento que ele tá indo ali, já aparece o abestalhado do abobaiado do Jimin do BTS no meio do caminho. Quando ele vê que era o Prota, ele já tenta sair de fininho. Mas não deu muito tempo não, porque o Danjiro já pegou ele pelo pescoço. O Jimin do BTS diz que aquela escola ali tem leis, e que por ele ser aluno novo, ele não deve estar sabendo muito não. Os alunos de sala diferente não podem bater nos outros. O Jimin do BTS disse que ele só pode bater nele se ele ganhasse do tatuado. E o Prota disse que tem gente vindo, então que era melhor eles irem para outro lugar. O Jimin do BTS não tava muito querendo ir não, mas o Prota pergunta se ele tava querendo apanhar ele mesmo. O Danjiro só lança um murro no meio da boca do bucho do trouxa, dizendo que aquele lugar é muito calmo, dava pra lutar o quanto que ele quisesse. O abobaiado tá ali caído no chão, dizendo que ele vai se arrepender de ter batido nele. O Prota manda ele ir chamar o líder dele, porque se ele vencesse do tatuado, ele poderia bater à vontade nele. O besta diz que agora não dá, porque ele tava batendo no saco de pancada dele. O Prota pergunta se esse saco de pancada aí era os outros alunos. E o Prota já vai no resgate do tatuado. Chegando na sala, ele tava esbagaçando um bocado de saco de pancada dele. E o tatuado percebe que tinha alguém ali fora. E um dos capangas dele já sai ali pra dar uma bisoiada. O Prota já manda o besta sumir da frente dele. Já o tatuado fala que ia encontrar ele depois da aula. O que ele tava fazendo ali agora? O tatuado tá perguntando o que ele tá fazendo ali. Se ele tá procurando é briga. Mandando o saco de pancada dele sair tudo ali da sala. E um dos meninos que apanha tá ali todo se estribuchando no chão. O tatuado fala que só tá faltando ele pra sair da sala. Ou se ele tá querendo causar problemas pra ele. O besta fala pro tatuado que ele não tem culpa não, pô. Que foi ele que caiu quando tava indo pra casa. Que tá todo esbagaçado daquele jeito ali porque caiu. O Prota tá vendo ali que todo mundo tá vendo os bestas apanhando e mais ninguém faz nada. Mas ele sabe muito bem como é passar por isso aí. Até porque ele também sofria bullying. O Prota se lembra do garoto que salvou ele e diz que agora ele pode ser essa pessoa. O Danjiro manda ele parar de pagar de forte enquanto só bate de gente fraca, mandando o tatuado arrumar alguém do tamanho dele. O tatuado pergunta se esse alguém aí do tamanho dele seria ele. E é que nem aquele ditado: quem ferra o ferro se fere ferido. Oxi. Eu acho que não é muito assim não. O Prota diz que se ele tiver cansado de tanto bater no saco de pancada, ele pode usar os amigos dele de saco de pancada também, pra poder ficar kit, né? O amigo do tatuado ali tá se perguntando do porquê que ia bater nele, sendo que ele não tinha nada a ver com essa história toda. O Prota só diz que ele é pesado, então parece que é bom de bater. Ele já vem ali numa velocidade que nem bala pega pra acertar uma pancada no Prota, mas é claro que ele desvia e já apanha o besta pela gola da blusa. Já lançou umas duas bordoadas no meio da cara do besta, que cai duro no chão ali, todo se pingando
escorregando nos ketchup. E os povos da sala ali tá tudo falando que o murro do menino parece que é uma explosão. O Prota com um besta desmaziado ali no chão diz que ele realmente era bom de bater. Que é tipo aquelas máquinas de acertar soco. Já olhando ali pro Tatuado, perguntando como é que é seu negócio mesmo. O Tatuado já olha ali e já manda você deixar o like nesse vídeo. O Tatuado tá impressionado com a força do menino. Ele dá uma estralada ali no pescoço e pergunta se ele só sabe provocar. O Tatuado manda os aboboiados encostar as mesas tudo pra trás pra poder abrir mais espaço. E o Prota tá ali pensando no que falaram pra ele que o Tatuado era um boxeador. O cabelo lambido tá ali morrendo de toda a cacetada que levou do Prota, enquanto o outro tá ali levando ele pra enfermaria. E a fofoca da briga do Prota já tá rolando à solta. O Careca já escutou com os amiguinhos dele e já estão tudo indo nas carreiras ver o que tava acontecendo. Eu esqueci de dizer, mas esse Careca aí também é chefe de sala, viu? O Elefante tá ali reclamando que os sorvetes estão ficando muito pequenos. Já o loirinho do Tchan tá dizendo pra ele que não é o sorvete que tá ficando pequeno não, é o gordo que tá ficando enorme. Chega o outro ali gritando e todo mundo tá indo ver a briga. O povo tá se perguntando se eles não iam brigar somente depois da escola. E eles chegam no momento exato que a briga ia começar. O Tatuado tá pensando que por mais que o Prota tenha ganhado do passarinho, ele não parecia ter muita habilidade no vídeo. Ele já começa a dar uns pulinhos de boxeador ali, prepara a canela e parte pra riba. Ele tenta acertar um soco no Prota e o Prota desvia, a chinela chega a sair faísca. Ele tenta acertar um jab e o Prota desvia de novo. O Tatuado tá ali pensando que o Prota é mais rápido do que um boxeador normal. Toda vez que ele vai pra cima, o Prota desvia na maior facilidade do mundo. Ele tenta acertar uma moquetada no Prota e ele desvia. Ele tenta acertar outra e ele desvia de novo. Só que ele tá desviando e tá se aproximando. E por uma abertura de nada ali, o Prota já vem pra acertar ali uma. Só deu tempo do Tatuado dar uma olhadinha. Ele já deu um pulo pra trás que chega, sobe poeira e consegue desviar. O Tatuado tá dizendo ali que o Protinha sabe muito bem reconhecer uma abertura. E agora ele entendeu porque que o passarinho disse que ele não era um cara comum. O Tatuado tá ali dando uns pulinhos de novo e tá dizendo que o Prota sabe muito bem usar os pés. Já prepara de uma disparada e vai pra cima do menino. Acerta uma e ele desvia. Acerta duas e ele desvia. Acerta três e ele desvia. O passarinho tá lembrando da luta que ele teve com o Tatuado e não conseguiu contra-atacar. O Prota já prepara o soco e vem pra riba. No meio da cara do Tatuado, só deu tempo de arregalar os olhos. Na hora que o Prota acerta ele, ele é arremessado. A chinela subiu poeira pra ele conseguir tancar o soco do Protinha. O murro foi tão forte que o Tatuado tá subindo fumaça. Todo mundo que tava assistindo ficou de boca aberta. O Prota só deu uma sacudida na mão pra destravar os dedos. O Tatuado que tá soltando fumaça até agora tá dizendo que agora ele tem noção do alcance do garoto. E já começa a dar os pulos de novo e o Prota só dá uma olhadinha. O Tatuado já vem num pau de velocidade parecendo aqueles boi bravos pra cima do garoto. E o Prota se prepara pro impacto e já tenta acertar uma na cara do trouxa. Mas ele consegue desviar. Ele já tava se sentindo aliviado por ter conseguido desviar. E já tava achando que ia ficar assim. Mas o Prota já prepara um chute ali a todo vapor pra acertar um garoto. Acertou uma na coxa dele que deve ter transformado os ossos em pó. Ele tenta segurar a dor ali e já vem tentando acertar um soco no Protinha. E o Dungeon só desvia e já vem com uma no meio do bucho do garoto. Os fofoqueiros tá ali dizendo que deve ter doído essa daí. O Tatuado caído no chão tá dizendo que depois dessa pancada aí vai acabar dificultando a luta pra ele. O Dungeon tá mandando esse abestajado levantar. Por que a luta ainda não acabou? E o Tatuado tá zangado pela falta de educação do menino. O Prota mete um chute nele, mandando ele se levantar logo. E os outros bestas tá tudo de zóio arregalado, porque ele bateu no mesmo lugar de novo. O Prota pergunta se a perna dele tava tremendo. Se ele não aguentava lutar, era melhor deitar pra lá. Ele se levanta xingando o Prota e ficando em posição de luta novamente. E o Protinha só prepara outro chute e já vem pra acertar no menino. Ele não quer que o chute pega no mesmo canto de novo e já tenta se desviar ali. O Prota simplesmente lança uma bordoada no meio da cara do besta. Ele parou o soco no meio do caminho e já vem com outro na cara do Tatuado. Ele se assusta e o Dungeon simplesmente coloca o menino pra girar. Os meninos que apanham tá tudo surpresa. E os cabos ali tá falando que ele já acertou 4 vezes no mesmo lugar. Tão pensando que ele vai perder até mesmo o movimento das pernas. O Tatuado tá ali no chão, cuspindo fogo de raiva. Dá pra ver que tem uma
câmera ali gravando a luta dos meninos. E do outro lado tava o diretor dizendo que essa era a melhor visão possível, porque esses meninos aí realmente sabem lutar. O Prota tá perguntando o que o besta tá fazendo no chão e manda ele levantar. E o tatuado tá falando que a perna dele já era. Os povos da sala tá tudo ali com os olhos de riba tentando ver o que tá acontecendo e o tatuado tá se sentindo humilhado. O careca e o amigo dele tá falando que por ele ser um boxeador ele deveria levantar. Mas será que ele ainda aguenta lutar? Não dá pra ver pela calça, mas a perna do menino já era. O careca tá falando que no boxe eles podem até temer os socos, mas o problema de verdade é o jogo de pés. Eles evitam os golpes controlando a distância. Se o seu soco for uma bala, é como se o seu jogo de pés fosse uma arma que dispara. Quanto melhor a arma, melhor o tiro. E o tatuado é como se fosse uma AK. Mas sem a perna dele, não é como se ele pudesse executar o jogo de pés. O tatuado levanta dizendo que ainda não tinha acabado e o Prota dá uma olhada perguntando se ele ainda quer continuar apanhando. Lança um chute no meio da boca do estambo do tatuado e a chinela dele canta. O tatuado tá reclamando da dor porque não pode usar as pernas pra poder se defender. E o Prota acerta outra voadeira nele, que ele bota os bofs pra fora. O Dandião avança e o tatuado fica contra a parede. Dispara mais um soco no meio da costela do garoto, travou até a respiração. Ele continua na sequência de soco ali acertando o tatuado e o tatuado tá tentando se defender, mas tá apanhando mais do que tudo. Tá sendo jogado de um lado pro outro. O loirinho tá perguntando se aquilo ali que tava acontecendo era um massacre. Ele já tava apanhando igual um saco de pancadas. Passa ali um flashback do tatuado treinando e o cabelo castanho tá falando que o tatuado bate forte no saco. Oxi, as ideias do menino. O outro tá perguntando se ele realmente é do ensino médio, dizendo que ele vai detonar quando ele tiver uma partida. O velho tá dizendo que ele não quer participar. E o do cabelo de tigela tá perguntando o motivo, porque ele tem muita habilidade. O admin do BTS entra no lugar dizendo que é um amigo do tatuado. Ele chega chamando ele pra algum lugar e o tatuado só aceita e diz que já tá indo. Quando ele tá se despedindo do seu professor, ele chama ele de canto. O velho pergunta se ele não tá fazendo bullying, dizendo que é pra ele lutar apenas no ringue, até porque essa é a coisa mais importante do box. O tatuado só concorda e já muda a cena. O tatuado tá ali descendo o cacete nos pivetes da escola e tá dizendo que aquilo é muito melhor do que um saco de pancadas. O tatuado tá dizendo que não precisa de lutas, porque ele tem um monte de trouxa pra poder espancar. O admin do BTS tava escolhendo quais que eram melhor de bater, dizendo que aquilo deveria doer. Voltando pra cena da sala, o Prota tá fazendo o tatuado de saco de pancadas. O Prota tá ali fazendo uma sequência no tatuado que o bicho tá cuspindo tudo que comeu até no café da manhã. O admin do BTS tomou um susto tão grande que o zóio ficou até branco e o Prota não para, continua batendo no saco de pancadas sem dó. O tatuado já apanhou tanto que tá zonzo. A visão já tá turva de tanta pancada que ele levou do Protinha. O Prota acerta o último soco que chega a quebrar as correntes que tava segurando o saco de pancada. O tatuado já tá quase se desmaiando ali da surra que tava levando e já cai no chão ali sem ar, dizendo que não tinha como. O Prota tá se aproximando ali, dizendo que ele tem 10 segundos pra se levantar, mandando ele voltar pra posição de saco de pancadas. O tatuado já tá com o olho branco de tanta pancada que levou e os fofoqueiros tá todo com os olhos em cima, perguntando se ele tava com medo ou se não tava conseguindo levantar. Todo mundo tava chocado com a surra que o menino levou, porque ninguém tava esperando. Mas na verdade o admin do BTS sabe o motivo dele não participar das competições, mesmo sendo um boxeador. Mudando a cena ali, o admin do BTS tá perguntando o motivo pra ele dele não querer participar. E o tatuado responde que é porque é muito irritante. O motivo dele não desafiar o passarinho de novo, mesmo sabendo que ele poderia vencer. O motivo dele ser obcecado por saco de pancadas com resistência. O tatuado tá mostrando essa tatuagem pro admin do BTS ali. E o admin tá falando que aquela tatuagem é da Yakuza. A verdade era que o tatuado tem medo de apanhar. O admin do BTS entra no meio da briga ali, dizendo que era pro Prota parar porque eles já tinham perdido. E o Prota dá uma encaradinha e fala que quer ouvir da boca do tatuado. Ele morde os beiços ali, mas admite que perdeu a luta. Os bobajados ficam tudo de boca aberta porque o tatuado tava admitindo a sua derrota. Os bobajados ficam tudo de boca aberta porque o tatuado tava admitindo a derrota. O Prota sai ali dizendo que ele não era um boxeador de verdade. Não dava nem pra usar ele de saco de pancadas. Humilhou o menino. E os outros tá surpreso com a força do Protinha.
E os bestas ali tá perguntando se agora eles não vão mais apanhar. Já o outro tá dizendo que não sabe, porque o Prota simplesmente pode ser outro valentão, né? O amigo do careca tá perguntando o que ele achou do novato. E ele tá respondendo ali que com certeza ele é um cara muito forte. O Protinha tá passando pelo corredor e um dos amigos do tatuado tá perguntando o que ele tava fazendo passando por ali. Tão tranquilamente, perguntando se ele ficou assustado depois de ver o tatuado batendo no saco de pancada. O tatuado dá um grito de raiva ali dentro da sala e o besta já toma um susto. Ele percebe que aquela na verdade era a voz do tatuado e vai dar uma conferida pra ver o que tava acontecendo. Quando ele abre a porta, ele toma outro susto. Ele tá perguntando se o tatuado perdeu e o Prota tá perguntando se ele tem mais alguma coisa pra falar. Ele caga nas pernas ali elogiando o Prota, falando que ele fez um bom trabalho. Chega um ali esbarrando no menino. E era o passarinho com a gangue dele, chegando e mandando ele sumir da frente. O menino fala que já tá saindo, pensando que agora que o novato chegou, o passarinho ficou arrogante. O figurante corre pra ir ajudar o tatuado, que tava ali caído no chão até agora, perguntando se ele se machucou ou se queria ir pra enfermaria. O tatuado cerra os dentes e o figurante já se assusta, mandando os bestajados que tava ali farejando a briga sumir tudo dali. O tatuado tá cuspindo fogo pela boca ali de tanta raiva, dizendo que ele nunca poderia acabar assim. Lá na sala de reunião tá o diretor e a mulher dos ternos. O diretor tá dizendo que o Prota é muito focado e que ele gostou das ideias ousadas da mulher de terno. Graças a ela, ele pode trabalhar nesse projeto. Mas as regras são muito antiquadas, que era pra ela se livrar de todas elas. A mulher dos ternos ali tá dizendo que ele não sabe o que o Prota fez no passado. Sem as regras, o plano pode acabar saindo do controle. O diretor tá perguntando por que ela tá gritando. Deve que tá de TPM. Ele tá mandando ela não se preocupar tanto assim. Dá pra colocar ele dentro da escola ou entre as crianças, não tem problema nenhum. Ele tá perguntando qual é o poder de um homem que não tem nada a perder. O Prota é apenas um gato que persegue os ratos. É que nem aquele ditado: quando o gato sai, os ratos farra festa. O diretor manda ela deixar ele fazer o que o coração dele mandar. Mudando a cena ali para as outras salas, o povo tá perguntando se eles viram que o tatuado perdeu. E o outro ali tá comemorando que ganhou o apostado. Esse piveto aí também é chefe de sala, rapaziada. E ele está perguntando o que o Dojinho ia fazer agora. E ele responde dizendo que não sabe, que ninguém tá nem aí. O Yoseyo que chega ali perguntando se tinha como ele parar de jogar um pouco e escutar ele. Ele não estava ciente que o passarinho estava com medo do líder de sala, mas que de qualquer forma ele podia tirar ele de lá a qualquer momento. Ele tá sentindo que o Prota tem alguma coisa de diferente, mas era bom eles começarem a bolar um plano ali logo, porque essa situação podia cair pra cima deles, né? A Baek Suzy tá ali dizendo que não gosta de homem que fica pagando de chefe não. E finalmente chega uma mulher bonita pro Prota, né? Ou vocês preferem a do cabelo curto? Ou vocês preferem a mulher dos ternos? Ela tá dizendo ali que se eles forem pegos que ela ia contar pro Opa. Ele responde dizendo que ela não pode fazer isso, chamar um cara do terceiro ano pra lutar contra alguém do primeiro. Mas que de qualquer jeito que ele e o amiguinho dele ali ia bolar um plano e ia dar tudo certo. O povo tá ali falando que o menino mal chegou e já matou 3 aulas. E os trouxas tá tudo colado no Prota agora. Tá pensando que é amigo do menino. E o elefante tá ali dizendo que agora eles são todos da mesma família. E o passarinho ali tá bolando as próximas estratégias para as próximas brigas, já que elas já estão por ver, né? O passarinho tá dizendo que ele, querendo ou não, vai surgir briga de todos os lados pra ele agora. E o Prota não sabe se vai ser diferente das outras escolas. Mas com certeza não vai ser fácil. O gordo tá falando que depois eles pensam nessas coisas aí, que era melhor eles irem para a Lan House agora. Até porque ele conseguiu pegar prata no LoL ontem. O outro tá perguntando ali quantos anos que demora pra conseguir pegar prata no LoL. E o passarinho tá perguntando se o Prota vai ir com eles, né? O Prota vê o carro da diretora tá ali estacionado ali fora e fala que não vai dar certo pra eles ir não, porque ele já tem um compromisso. E o Prota disse que mesmo se ele não tivesse nada pra fazer, que ele não ia. Porque ele não joga com ouro e prata, porque ele é platina. O elefante tá bravo ali dizendo que eles ainda tem que se vingar desse maldito. Enquanto o carro da diretora tá saindo ali, essa menina que já voltou de novo, essa menina veio aí. A de óculos tá perguntando o que é que tá pegando. E a outra tá dizendo que tem certeza que aquele carro ali é da mulher dos ternos. Ela viu que a diretora tava com um Protinha e disse que isso não era apenas a intuição dela. Ela tava tramando alguma coisa de novo. Ai, ai.
capítulo já se inicia com o Dodian dentro do carro com a mulher dos ternos, com ela falando ali da baita confusão que ele se meteu. E ele tá todo no revestrez, tentando explicar que ele só deu um oi e toda a briga começou, já perguntando ali se ia ter alguma punição e se ia, que era melhor ela falar logo. Ela só responde que não vai ter punição nenhuma e que ele fez um bom trabalho, explicando que o diretor e ela viram tudo o que aconteceu ao decorrer do dia, estão pensando até em diminuir as regras dele. Ele tá tentando entender o que ela quis dizer com isso, enquanto ela responde que os outros dias vão ser todos iguais a esse. E ele se lembra da pancadaria que rolou o dia todo e acaba só aceitando. Ele, se dando conta do que ela disse, pergunta como foi que ela viu as aprontagens que ele aprontou hoje, se ela tava assistindo ele, e ela só responde que isso é uma informação confidencial. Ele tá tentando entender como é que foi que botaram um espião dentro da escola, e se já estão se lembrando do cabelo de cuia, que era amigo dele, enquanto ele tá lhe dizendo que acha isso ridículo e que com cerveja tá rolando um boato disso pela escola. Chegando ali num apartamento com ele, tentando entender por que ela levou ele pra uma casa, ela se explica dizendo que ali é onde que ele vai ficar agora. E ele já se senta ali dizendo que deve ser bom morar em uma casa com sofá. Falando que ela tá tratando ele muito bem, mas que com certeza tinha alguém que já morava ali antes dele. E ela fala que quem morava ali naquela casa ali antes dele era ela. Com ele se ativando toda a vermelhidão, perguntando se eles iam morar junto ou como é que era essa história mesmo. E ela já se fecha as caras, respondendo que era óbvio que não. Ela vem dizendo ali que a coordenação gostou do desempenho dele hoje, né? E que por conta disso iam diminuir as regras deles para ele poder se sentir mais confortável, mais à vontade. Falando que os professores ainda não sabem muito bem desse projeto e que por mais que a escola fosse dar um auxílio para ele, era que pra ele ser sensato. Falando que ele pode morar sozinho naquela casa, entregando um cartão pra ele poder cobrir suas despesas diárias. Ela diz que ele deve estar tendo dificuldades para se acostumar e que ela vai sair pra poder deixar ele mais à vontade. Ele tá ali no outro dia dizendo que até agora ele tava dormindo no chão duro, mas logo agora que ele dormia em uma cama boa, as costas dele tá doendo, as ideias. Enquanto o professor tá ali cuspindo fogo com ele porque ele tava cochilando enquanto ele falava, falando que ele vem batendo nos alunos desde o primeiro dia que ele chegou, que ele vai ter que falar com os parentes dele. Se é lembrando que o Prota disse que não tem parente nenhum. O professor tá ali enchendo o saco dele, falando da mãe do menino, dizendo que quando ele estudava, os professores pegavam tudo no pé dele. E a curiosa já vem curiar de novo. Enquanto o professor tá ali puxando o saco dela, dizendo que ela é a melhor aluna da sala e que pode voltar pra sala e que não sei o que não sei o que lá. E o professor tá dizendo pro Prota que ele tá falando disso porque ele se preocupa com ele. E a ouvido supersônico tá ali de trás da porta, escutando tudo pra poder fofacaiar. Mudando a cena, a Boeck Suzy tá ali perguntando se tá bonita. E o trouxa tá dizendo que sim, perguntando cara de que ela tá tampando a cara. E ela tá falando ali que é pra tirar foto do corpo, não é pra tirar foto do rosto, não. Chegando o outro ali procurando o menino, perguntando se ele tá sabendo o que aconteceu com o tatuado lá. Ele fala que sim e que os bobajados estão perguntando o que eles vão fazer com o novato que chegou na escola. Enquanto o Jimin do BTS tá dizendo que não pode ficar assim, já estressando o Valentão que tava ali perguntando se eles achavam que ia perder a briga pra ele. E o Jimin do BTS tá tentando se explicar, dizendo que não foi isso que ele quis dizer, que eles podem acabar brigando no futuro. E o Valentão lançou logo uma pancada no meio da boca do besta porque já tava estressando ele, olhando pra fuça dele como que ficou e simplesmente lançando outra pancada, mandando ele tomar cuidado com as pataquadas que ele anda espalhando por aí. É que nem daqueles ditados lá, peixe mora pela boca. Pedindo desculpas enquanto o Valentão manda ele sumir dali e cuidar da vida dele. Com o Jimin do BTS dizendo que não aguenta mais isso. E o trouxa perguntando se seria melhor se transferir de escola logo. Com o Valentão dizendo que sabe o que eles falaram realmente faz sentido, mas de todo jeito queria bater em dois idiotas por aí. Já o outro diz que eles não podem ignorar o que eles falaram. Com o outro Valentão perguntando pra ele se ele sabe que os jogos que estão na moda são os jogos de combate automático. E ele responde que sim, que se não tiver combate automático, que ele não vai nem jogar. E ele responde falando do porquê que os jogos de combate automático são tanto populares. Simplesmente porque eles não precisam usar as mãos. Já chegando na sala de aula, o Prota tá bisoiando ali o Franjinha, porque tá suspeitando do Franjinha ser o espião. Perguntando se aquele óculos que ele usa tem alguma câmera ou algo do tipo. Com o Franjinha respondendo que é claro que não, né, idiota?
Ele deixa isso pra lá e começa a perguntar do motivo dele começar o óculos tanto de repentemente. Com o Franjinha respondendo que ele era acostumado a usar antes, mostrando outro garoto gordinho ali sofrendo um bullying por conta do óculos que ele usava. Ele ficou com medo de sofrer bullying pelo mesmo motivo e acabou parando de usar. Mas agora que o Prota chegou, provavelmente isso não vai mais acontecer, né? Com o Prota ficando com raiva do elefante pelo que ele fez no passado. Com ele percebendo o ódio do Prota tentando fugir com o loirinho. Mas o loirinho não estava entendendo a situação e mandou o Bolofo sair fora. Com o Prota ali se aribando rapidamente, se lembrando que proibiu o gordo de comer pão. Ele cai duro ali no chão, se desculpando com o Prota, com o loirinho perguntando se ele enlouqueceu de vez. O Franjinha dá uma ajeitada no óculos e o Prota já dá aquela olhadinha de canto. Com o Prota dizendo que ele ajeitou o óculos de uma forma totalmente suspeita. Mas o Franjinha diz que só tá ajeitando porque faz muito tempo que ele não usa. O Prota fica meio desconcertado ali, pedindo desculpas, dizendo que continua se sentindo espionado do mesmo jeito. Com outro gordo já passando ali na janela, perguntando se esse daí que era o novato do colégio. E é claro que lá vem essa nega que tá vigiando ele novamente. Mas como ela tava de olho nele, ela não percebeu e acabou se esbarrajando aí no gordo de novo, já pedindo desculpas desesperada enquanto ele manda ela cair fora. Com ela se perguntando se ele é algum tipo de mafioso ou algo do tipo. Mas como o gordo tava de olho no Prota, o Prota percebeu e acabou fazendo contato visual com ele. Com a amiga da Curiosa chegando e perguntando se ela tava na sala 1. E ela disse que deu um pulo lá, mas por que ela tava perguntando? Com a garota respondendo que não é só ela que vai lá não, que tem várias outras garotas indo lá pra ver o novato bonitão. E ela é uma dessas garotas. Com ela dizendo que pensava que ela só ligava pros estudos, mas que pelo não visto ela também gostava de homem bonito. Ela até tenta se explicar, mas a amiga diz que tá tudo bem, que isso aí é normal. Enquanto ela tá no pensamento que tem um bom motivo pra tá de olho nele. Trocando a cena ali nos mostrado eles fora da escola. E essa nega tá investigando a vida toda ele, tá até seguindo ele. E tudo isso é por conta da amiga dela. A garota sabe até o endereço do menino. Com a amiga dela parecendo que tá meio obcecada por ele, né? Parecendo uma palavra muito fraca. Ela tá obcecada, né? E tudo isso simplesmente porque o garoto é bonito. Então se você é feio, essa é uma das suas vantagens, isso nunca vai acontecer com você. Mudando para o outro dia, com ela seguindo ele novamente. E dizendo que ela tá muito irritada porque tá se sentindo uma stalker. Sinto lhe informar, minha amiga, mas você não tá só se sentindo não. Ela tá pensando ali o do porquê que ele está voltando sem a mulher do término hoje. E se ele tá voltando sem ela, pra que lado será que ele vai ir, hein? Com ela dizendo que precisava saber o motivo dele ter se transferido para aquela escola. Em algum lugar ali, com o gordo de antes andando com o comboio dele, com os amigos do gordo fofocaiando sobre o Prota. Com eles bolando um plano pra poder tentar acabar com o protagonista novamente. Com um dos valentões ali dizendo que quem liga pras regras que os líderes de turmas compartilham, que ninguém tá nem aí. E que ele e o GCO que iam dominar todas em breve mesmo, então qual que era o problema? Dizendo que de todo no jeito ele ia cuidar das coisas por trás e que ninguém precisava se preocupar. Que era pra acabar com isso logo e ligar pra ele quando terminarem. Com eles dizendo que se esse cara fosse o líder não seria tão ruim assim. Com o Prota chegando ali de longe e todos colocando logo o zoião no menino. Eles começam a seguir o Prota e é claro que não ia demorar muito para ele perceber que tem um comboio seguindo ele. Ele desvia e entra em um beco e os abobajados entra tudo atrás. Mas era óbvio no óbvio que a Curiosa tava indo atrás dele. E com ela percebendo que os caras estavam perseguindo ele, ela fica chocada, se perguntando do motivo daqueles garotos do colégio deles estarem seguindo o garoto transferido. E ela simplesmente começa a correr atrás dos caras. Mas como carne de burro não é transparente, né? Um gordo ali, um dos gordos que tava ali, viu ela correndo atrás dele. Ela até tentou dar uma disfarçada, fingindo que tava numa ligação, mas era claro que o gordo não ia cair nessa. O gordo deu um perdido ali nos amigos dele e vai atrás da menina. Ele chega dizendo que sabe que ela tava seguindo ele, que já tem um tempo isso. E ela tenta desconversar ali, dizendo que tava indo por ali também. Ele se lembra dela na escola e pergunta no motivo dela estar o perseguindo. Só que o bobajado do gordo simplesmente pensa que ela tá seguindo ele porque ela gosta dele. Então, que era por isso que ela tava seguindo.
Ele chega ali dizendo que até que ela é bonitinha, mas que agora ele tava meio ocupado. E ele pergunta se ela quer ir ver ele trabalhando. Com ela se cagando de medo, se perguntando que tipo de trabalho seria esse. Com ele colocando um braço no ombro dela, dizendo que mais tarde ele pode pagar um quarto pra poder ficar com ela. Eu não sei vocês não, mas que fosse eu uma hora dessas eu já estaria me borando de medo. Era apenas pra que te quero. Ela lança um empurrão nele, chamando ele de maluco, mandando ele tirar as mãos dela. Ele xinga ela de profissional de atos libidinosos e diz que ela tava seguindo ele é porque ela gostava dele. Ela fala que ele é maluco e que parece um gorila, com ele se estressando ainda mais ainda. Os amigos dele acabaram escutando a gritaria e foram investigar o que tava acontecendo mesmo, com o Prota percebendo que eles pararam de seguir ele. Já a garota tacou spray de pimenta na bola. Porque ele simplesmente queria bater nela. Quando a gangue dele chegou, ele já veio chamando ela de maluca, falando que ela jogou spray nele e não sei o que lá. Eles mandam ela abaixar aquilo logo, porque senão eles iam bater nela. Ela tenta até se explicar, dizendo que foi ele que começou, enquanto os amigos dele chegam dizendo que eles batem em mulher mesmo e que eles não estão nem aí não. E é claro que chega o Protinha pra poder salvar o dia, perguntando o que ele estava fazendo ali. E ela chega e enche os olhos de lágrimas, vendo que ele foi ajudar ela. Enquanto os amigos do gordo estão perguntando o que ele tá fazendo ali e mandando ele vazar, o gordo tá com os olhos inchados das pimentas, perguntando o que tá acontecendo, ele não tá enxergando nada. Tá parecendo que foi atacado por um vexame de abelhas. Os amigos dele explicam que o Prota tinha chegado e que ele que tinha atraído ele. Prota revelando que já tem tempo que ele percebeu que ele estava perseguindo ele. Eles até tenta negar, mas com o Prota dizendo que também tem outra coisa pra perguntar, se eles não queriam ir para outro lugar mais reservado. E é claro que os malucos aceitam. Enquanto a besta tá perguntando o que ele tá fazendo, se aquilo é só pra salvar ela. Por causa disso que eu falo pra vocês, você dá a mão pra ajudar a pessoa e ela já vem e quer o braço todo. Vocês assuntam que essa nega não vai dar mais trabalho ainda pra frente. Eu já tô com a raiva dessa menina. Com eles chegando em um beco, mas esse beco já tava ocupado. Eles reparam rápido ali e pelo uniforme, então provavelmente eles eram de outro colégio. O cabelo na régua diz que eles são um bando de nerd e que eles chegaram primeiro, então que era bom eles se mandarem. E pelo visto eles já se conhecem, mas o Prota não gostou muito disso não. E o cabelo na régua simplesmente diz que dessa vez ele vai deixar passar e sai andando dizendo que se eles estiverem mentindo pra ele que estão cumprindo ordem de um maluco lá, eles estão lascados. E eu não sei se eles realmente estão cumprindo ordem desse cara não, porque pela cara que o gordo fez eu tenho até minhas dúvidas. E um dos caboclos ali do outro colégio pergunta se a nega que tá com eles trabalha com eles, e o gordo responde rapidamente que não. E o cara diz que pena. Bom trabalho pra vocês aí. E eu já disse que essa nega vai gerar problema. Por que motivos que ela não fugiu enquanto teve tempo? Meu Deus do céu, o que essa nega tá indo pra esse beco com esses caras? Mudando a cena pra aqueles valentão que anda com a Baek Suzy, um deles tá perguntando se ele não ia cuidar do novato hoje, com o outro dizendo que ele já mandou o gordo cuidar disso. O menino pergunta se ele tem certeza disso, até porque o próprio não é muito fácil de se lidar. E o garoto diz que ele é forte, mas se não for suficiente, ele duvida que ele vai conseguir ir pra escola depois do pessoal do segundo ano bater nele. Eles podem até ser do segundo ano, mas que eles lutam igual a galera do terceiro. E se tudo der certo, ele vai saber que não se deve mexer com eles. Ou então ele vai estar colocando a sua própria vida em risco. Com a trouxa ali perguntando se eles não ligam pra ela e pedindo pra poder ir embora. Mas eu acho que agora já tá tarde demais. E o gordo ali manda ela fechar o bico e só olhar. O Prota já reparou que ela tava seguindo ele desde a escola, pensando se deveria mandar ela pra outro lugar. O Prota manda os caras liberar ela, enquanto ela tá doida pra ver o que ele vai fazer. Eu não sou a favor da violência contra a mulher não, minha gente. Mas tem umas mulheres que insistem em apanhar, meu Deus do céu. O gordo começa a tirar o casaco, perguntando se ele não sabe que situação que ele tá agora. E chega dizendo que o Prota tá ali pra levar um sacode, com o Prota respondendo que não tá sabendo muito bem dessa história aí não. O Prota tá dizendo que quem mandou esses caras atrás dele tá pedindo uma surra. O gordo fumando um cigarro ali. E o Prota tá falando que se ele assoprar aquela fumaça ali na cara dele, ele tava morto. O Prota até tenta avisar novamente
E o gordo só vem fazendo o biquinho da fumaça. O Prota enfia a mão na boca dele e todo mundo fica de bico no chão. E o outro que ficou no chão foi o gordo, depois do supapo que levou. O Prota já derruba ele e já chega carregando um soco parecendo uma Jinkidama. Esbagaçou com a cara da bola do Kiko e com a xereta ali, é claro. Com os amigos dele tudo se borrando porque não tava esperando que a luta ia ser assim. O Prota se levanta dizendo que o gordo não quis ouvir ele e falando que logo eles iam ficar do mesmo jeito. Com eles ali se lembrando que daquele valentão lá, dizendo que se perderem o novato ia matar eles. O outro responde que não sabe de nada e que era melhor todos eles irem pra cima rápido. Só que na hora de ir todo mundo de uma vez, ficaram tudo arregando com medo do Prota. O Prota pergunta o que eles estão fazendo. E se não foram ali pra brigar com ele, ou se ele teria que atacar primeiro? O Protinha ajeita o pé e parte pra cima, acertando a cara de um dos bocó. Um dos cabos até tenta vir pra cima, mas era claro que não ia muito dar certo. O Prota desvia do soco dele e acaba acertando o besta que tava atrás dele. O soco do Prota foi tão alto que só faltou criar uma explosão. Conseguiu ouvir daquele caso. Sai daí, mentiroso. Com o outro caindo ali no chão e o careca tá perguntando se ele ainda consegue lutar. Até porque eles ainda são 2 contra 1, né? E um deles fala que agora eles dois vão ir juntos, mas não deu muito tempo de completar a fala, não. O Prota lança logo uma pesada no meio do pescoço do garoto. O único que restou ali xinga o Prota e tenta até fazer alguma coisa, mandando o Prota deixar eles em paz. Opa, as ideias, os caras que caçam problema depois não aguenta. O Prota dá um soco na costela dele pra quebrar logo uns 5 ossos. E o Dandion diz que quando for pra pedir alguma coisa, era pra pelo menos ter educação. Enquanto a cara do maluco desmantela de tanta dor, ele segura o braço do Prota e ele lança uma joelhada no meio da cara dele. Bem, na verdade, não acertou a joelhada, não, só ameaçou. Com o Prota falando que dessa vez foi perigoso, que ele quase matou ele. Mudando a cena, um dos cabos lá acabou perdendo no jogo de combate instantâneo, combate automático, com o outro dizendo que combate automático tem seus limites. Se quer jogar melhor, você tem que jogar você mesmo. E no exato momento chega uma ligação, deixa o rosto do menino aterrorizado. Ai, ai. O capítulo já se inicia com um gordo correndo em um lugar totalmente escuro. Ele começa a correr e olhar para trás como se estivesse com medo de algo estar o perseguindo. E uma mão surge tentando pegar ele. Ele começa a gritar e correr ainda mais. Ele consegue avistar uma luz no fim do túnel e começa a achar que ele ia conseguir escapar, dizendo que se ele conseguisse escapar, ele estaria morto. Mas não deu nem tempo de falar muitos desaforos, porque a mão conseguiu pegar ele, mas ele conseguiu fugir. Ele continua correndo e estava quase conseguindo sair do túnel. Quando finalmente consegue escapar, ele vê que na verdade não tinha saída. E o Prota acerta um soco nele. E então ele se lembra do estudante transferido e acorda todo babado, achando que aquilo era apenas um sonho. O Prota chega perto dele, perguntando se ele já tinha acordado, enquanto ele olha para os amigos dele que estão tudo em estado crítico. O Prota começa a chutar ele, mandando ele se levantar logo, mandando ele ficar enfileirado com os amiguinhos dele. E o Prota coloca eles em fila, chamando eles de covardes. Enquanto o cara lá do outro colégio tá em uma ligação, dizendo que o Prota conseguiu dar conta dos 4 ao mesmo tempo. Enquanto os dois estão se perguntando se existe alguém com aquele potencial naquele colégio, já os valentão que andam com a Baeksuzi diz que não era possível, que os 4 caras não deram conta dele. E o Prota pergunta pra Bola quem que foi que mandou eles ali. Ele até tenta dizer que não foi ninguém, mas o Prota já sabe que foi o Minjun. Minjun. Gente, não sei. Que mandou eles ali. O gordo tenta negar novamente. No entanto, o Prota começa a esmagar o ombro dele. O gordo começa a se cagar de medo, porque o Minjun é assustador, mas o Prota consegue ser ainda mais. E o gordo já se entrega dizendo que realmente foi ele, mas que não era pra contar pra ninguém de jeito nenhum. Enquanto a curiosa tá se perguntando se ele é algum tipo de gangster ou algo do tipo, o Prota pergunta do motivo dela ainda estar ali, com o gordo respondendo que ela tava seguindo ele porque ela gostava dele. Enquanto ela surta de raiva, dizendo que não gostava dele coisa
coisa nenhuma e que ele tava ficando maluco. Ela fala que o odeia e pergunta se ele não tem espelho em casa. Ela pergunta se ele tem algum tipo de corpo de uma pessoa, porque ele era muito imundo, dizendo que ele era pior do que meias que não eram lavadas há uma semana. Não é ironia não, gente, ela realmente falou isso. Ele diz que já entendeu e começa a pedir por favor com que ela parasse. Apoia ela também não é esses chocolates da Cacau Show não, viu? Também não precisa humilhar o coitadinho desse jeito. Se bem que ele tentou bater nela, né? Enfim, ele disse que de todo jeito ele estava sentindo seguido de alguma maneira estranha. Ela começa a gaguejar dizendo que ele estava vendo o filme e que ele deve estar enganado, né? Ela disse que de qualquer forma ela não gostava de se envolver com esse tipo de violência e que ela ia embora. Com ela saindo dali, mas acaba se encontrando com os caras do outro colégio, dizendo que todos por ali pareciam ser gangsters. Já o cara do cabelo preto tá perguntando o que o cabelo na régua achou dela, se ela não era bonita, com ele respondendo que até que ela era boa, mas sei lá, dizendo que definitivamente ela era diferente das negas que estudar na escola deles. Quando pior que todo cara é assim, né, velho? Tipo assim, as negas da escola deles, eles já vê todo dia e tá ruim. Aí ver as negas de outra escola pode ser igual da escola deles, mas pra eles, novidade já é coisa boa. O Prota pega o zap da bola dizendo que era pra ele levar o Mindinho até ele. Mudando a cena, a terceira aula já estava acabando, com o Prota perguntando o porquê que ele não estava ali ainda, com ele pegando o celular e pensando se deveria ir até a sala deles. Ele já se levantando dizendo que se Maomé não vai até a montanha, então que a montanha vai até Maomé. E o Prota chegando lá, já abrindo a porta, e a bola até dá uma olhadinha pra ele. O Prota pega ele pela camisa perguntando onde é que tava o Mindinho, com ele se dando conta que aquele ali deve ser o Danjão, dizendo que não conseguiu reconhecer ele porque ele estava usando óculos. Ele pede pro Prota largar ele e o Danjão responde que ele avisou que ele iria ali. Olha quem apareceu. Ela chega perguntando de qual que era dele e do porquê que ele tava metendo louco em outra sala, perguntando do motivo da bola tá aceitando aquilo tudo, mandando ele parar de passar vergonha e tirar logo o garoto dali. Ela pergunta se ele não era o estudante novo que todo mundo tava falando, perguntando quem que ele achava que ele era. Com ele respondendo de qual que era dela, puxando ele do nada, ela simplesmente lasca um tapa na cara do Prota que o óculos dele voa lá longe, perguntando se ele era maluco e não iria falar com educação, dizendo que ele não deve ter ideia de quem ela era, dizendo que ele realmente não sabe e o que ela iria fazer se tivesse quebrado o óculos dele. Ela manda deixar isso pra lá, até porque ele não deve ter ideia de quem ela é, porque ele é novo ali. Com ele dizendo que parece que o óculos dele deu uma entortada, com ela perguntando se ele não conhecia o líder de sala do terceiro ano. Ele responde rapidamente que não, mas foi só ver o garoto sem óculos que ela se apaixonou, com ela dizendo que ele conseguia ser melhor ainda sem óculos. Enquanto o Prota tá perguntando o que isso tinha a ver, já o Mindinho passa do lado do Prota e lança logo um chute no meio da barriga do gordo. Só deu tempo do Prota se assustar. Ele pega o gordo pelos cabelos e começa a estapear ele de um lado pro outro. Enquanto o Prota tá tentando entender de qual que é o motivo daquilo dali do nada, o gordo pega na bochecha porque tava doendo e chamando o nome do Mindinho, com o Prota se perguntando se era aquele ali que era o Mindinho, com ele respondendo que sim, ele era o Mindinho, dizendo que ouviu falar que o Protinha tava o procurando. Quando ele fala isso, simplesmente toda a sala começa a olhar pra ele pra tentar entender o que tava rolando ali. Com o Prota percebendo isso e relembrando da mulher dos ternos, relembrando que agora as regras dele não estavam mais tão rígidas, então ele poderia fazer o que ele quisesse. Com o Mindinho perguntando se ele realmente era o aluno novo, dizendo que não deveria ter nenhum motivo pra ele estar ali o procurando, perguntando o que ele queria, com o Prota respondendo o que ele quer e simplesmente indo pra cima com um soco no meio da cara dele. Ele pergunta se eles não estavam conversando numa boa e o do porquê que ele atacaria ele simplesmente do nada, com o Prota perguntando quem seria ele, com ele respondendo que ele era o Yusei Giseuki. Gente, desiste, não sei falar. E que mesmo por aquilo ser em outra sala, era um problema fazer aquilo de formas imprudentes, indo acertar-lhe um soco no Prota. Mas era claro que esse soco ia ser defendido, né, gente? Com ele dizendo que não consegue derrubar ele, não consegue nem sequer mexer ele 1 centímetro. Já o Prota fala que até que a força dele na cintura era legal, e pergunta se ele tava tentando derrubar ele. Com ele percebendo a expressão de calmaria do Prota e simplesmente desistindo. Ele responde que tanto
nos faz, mas que de todo jeito deveria saber o que é que tava rolando ali. Com o Min Jong-un passando o braço pelo ombro da bola e perguntando se ele estava ali pelo acontecimento de ontem. Pegando o gordo pelo cabelo, chamando ele de escravo entregador de comida, dizendo que ele tem muita coisa pra explicar. O gordo até tenta dizer alguma coisa, mas o Min Jong-un simplesmente lança uma pancada no meio da cara dele. O Prota se assusta pela agressividade, enquanto o Min Jong-un derruba o gordo no chão, xingando ele e descendo o chute, perguntando como é que um escravo de comida se atrevia a fazer ele de otário. O gordo começa a se desculpar, mas o valentão continua descendo a porrada nele, perguntando se era tão difícil assim entender as ordens dele. O Prota continua com o olho arregalado, enquanto o Min Jong-un diz que falhou em gerenciar esses cabos aí, com ele olhando pra cara do Prota com um olhar completo de psicopata, perguntando do motivo dele estar acusando alguém inocente sem nenhuma prova. O Prota começa a ficar meio nervoso, até porque ele não tinha nenhuma evidência disso que ele estava falando mesmo. Com o Prota olhando pra cara da bola e dizendo que realmente não tinha prova alguma. E o Min Jong-un tava mandando o gordo parar de fingir que tava sofrendo, até porque ele nunca faz as coisas que ele manda certo. E o amiguinho dele tenta até apaziguar ali, com ele dizendo que realmente ele não fez acusação falsa, até porque eles não ligam nenhum porquinho para os acordos de turma, falando pro Prota que ele também não deveria se preocupar com isso. O sinal toca e o Prota começa a dizer que realmente ele tem um ponto, dizendo que ele não pode fazer nada nessa situação, com o Prota somente aceitando e virando as costas e indo embora, com o Min Jong-un dizendo que ele mandou bem com ele, e ele tá dizendo que ele tava meio nervoso. Mais ou menos. Com o Min Jong-un dizendo que teve uma pequena prova, mas que realmente ele era muito forte. Com ele falando que será melhor não usar realmente as mãos nele. E o Min Jong-un tá dizendo que dessa vez ele vai fazer isso direito. O Prota tá se perguntando o que aconteceu naquela sala, até porque ele tem certeza que o Min Jong-un era o culpado. Mas a partir do momento em que ele entrou lá, a autoridade do Prota foi roubada por eles. Coitadinho, perdeu toda a aura dele, coitado. E depois disso, o Min Jong-un começou a descer o cacete no gordo, negando que ele era o culpado. E se ele batesse em um cara que não liga nem pros rankings, simplesmente ele só ia ser um cara ruim. O professor tá dando aula ali de boa, e enquanto isso o Prota tá bolando os planos dele. Mudando a cena pra fora da sala, todos os valentões que estavam envolvidos naquela briga são estapeados, enquanto o gordo apoiou mais do que todos eles. Já o Min Jong-un começa a xingar eles de bestas quadradas. Como é que 4 homens não dá conta de um? Com a bola dizendo que ele realmente tá confiante, mas que queria ver ele fazendo aquilo ali sozinho. O gordo até tenta falar uns desaforos ali, mas o Min Jong-un tá em uma ligação e manda ele calar o bico. O Min Jong-un ligou lá pro cara do cabelo na régua, que tá sentado nas costas de outro trouxa enquanto faz flexão, com ele perguntando se aqueles valentões não coletaram o dinheiro, saindo de perto dos fofoqueiros pra poder conversar melhor, perguntando o que foi que aconteceu no dia anterior mesmo, porque como foi que aconteceu aquilo, com o Min Jong-un dizendo que pra conseguir resolver aquilo eles vão ter que se reunir, dizendo que ele até tentou resolver sozinho, mas que não tem ninguém útil ali, dizendo que era pra ele deixar o menino quase morto, que o resto ele mesmo resolvia, com o cabelo na régua dizendo que por tá com bastante gente ali, eles poderiam ganhar com quantidade. O cabelo preto vem ali querendo dizer alguma coisa, com o Min Jong-un perguntando o que era que ele queria, com ele pelo no visto simplesmente perguntando da ouvido supersônico e anda seguindo o Prota. E o gordo tá se dando conta que ela não tinha nada a ver com essa história toda, se perguntando do motivo deles estarem perguntando por ela. O gordo pergunta o que tá rolando e o Min Jong-un responde que eles vão bater nela também. E o cabelo preto tá dizendo que ela faz o tipo dele e que queria se divertir um pouco com ela. E no vídeo passado eu já tinha avisado que essa nega ia gerar problema. E não iam ser poucos, meu Deus. Já o Min Jong-un diz que isso daí vai ser bem legal e que ele vai levar ele então. O gordo até tenta dizer que ela não tem nada a ver, mas agora já era tarde. E pelo visto, o gordo vai ter que dar um jeito de conseguir levar ela. Enquanto o gordo tá desesperado, pensando como que ele vai conseguir levar o Dungeon e a mina lá pro lugar marcado, mudando a cena, a bola vai na sala do Prota se ajoelhar e pedir pro perdão. Enquanto o Prota tá se perguntando se ele tá querendo envergonhar ele. Com a gangue do Protinha fofocaiando sobre a briga do dia anterior, com o loirinho ficando impressionado com o Prota e realmente querendo ser amigo dele. E o elefante tá lhe dizendo que agora mesmo que eles mal têm chance de interagir com ele. O Prota coloca o pé no gordo, perguntando se ele não acha que aquilo tudo era culpa dele.
com ele implorando desculpas e o Prota pensando que se olhar bem até que ele tem uma carinha de coitado. Ele fala que tá tudo bem e manda ele se desculpar com a garota de ontem. Ele diz que vai sim pedir desculpas pra ela, mas que ele queria pagar um lanche pro Protinha. E o Prota se pergunta se ele realmente deveria ir com ele. Ele continua pedindo ali e o Prota fica com dó da cara do menino. E no final das contas, ele acaba aceitando e dizendo que se é ele que vai pagar, então tá tudo bem. Ele vai lá se desculpar com a ouvido supersônico e ela tá perguntando do motivo dele tá querendo levar ela pra lanchar. O gordo começa a se desculpar e dizer que ele não tem segundas intenções, realmente quer levar ela pra lanchar. E a bola acaba dizendo que o Prota também vai e no instante em que ele fala isso, a amiga da garota já coloca a cara na janela perguntando se ele também vai. Rapidamente aceitando e dizendo que ela era claro que elas iam. A ouvido supersônico disse que não chamou ela e que ia ser estranho, era melhor elas simplesmente irem comer sozinhas. Mas a garota começa a implorar pra elas irem juntas, até porque não ia surgir outra chance dessas, nem hoje, nem nunca, de conseguir sair com ele. A bola fala que pode levar a menina também e que ele paga tudo. Seria como um encontro duplo. A ouvido supersônico disse que essa é uma péssima ideia, mas que ela até que aceitaria. A bola diz então que tava tudo certo e que depois da aula ele ia buscar elas. Mas depois das garotas aceitarem, que o gordo caiu a ficha, até porque ele não vai sair pra comer realmente. O gordo tá percebendo que acabou de chamar outra garota que não tem nada a ver com isso. Quando ele tava passando pelo corredor, ele acaba se dando de cara com o franjinha que senta com o Prota. Com ele se perguntando se eles dois eram muito próximos ou o quê. Mudando a cena pro outro colégio. E os garotos de lá estão dizendo que se isso é problema do outro colégio, se ia dar tudo bem eles se meterem nisso. Um deles fala que o Min-ji-woon nem sequer vai com eles, com o do cabelo na régua, dizendo que é por isso que o Min-ji-woon chamou ele. Até porque não vai ter suspeitas dele estar metido nisso. São os caras perguntando o que aconteceria se ele fosse amassado por eles. E o cabelo na régua tá respondendo que provavelmente ele largaria os estudos ou mudaria de colégio. Dizendo que se o Min-ji-woon mudar de colégio, eles vão conseguir faturar ainda mais dinheiro. E o outro ali tá dizendo que honestamente queria parar de andar de carona. Esses dois são aqueles cabas lá que fica de moto na frente da escola esperando a menina do sexto ano sair. Com ele dizendo que pra isso seria necessário acabar com um aluno transferido. Mudando a cena pro gordo carregando a rapaziada para a armadilha. O Prota tá se perguntando que tipo de combinação seria essa, com a ouvido supersônico dizendo que realmente tá se sentindo desconfortável. E a do cabelinho curto tá toda feliz ali, achando que realmente ia comer com o aluno transferido, dizendo que as coisas estavam indo muito rápidas. O Prota tá se perguntando que lugar seria aquele, até porque tava tudo simplesmente fechado. Perguntando se um lugar como aquele vendia alguma coisa, com o gordo rapidamente respondendo que sim. E a do cabelo curto tá dizendo que os melhores restaurantes ficavam em lugares assim. E às vezes nem placa tinha. O gordo tá ali dizendo que ela realmente sabia muito e ela responde que realmente sabe reconhecer um restaurante bom. Mas a do cabelo curto diz que não sabia se tinha algum restaurante bom por ali. E a ouvido supersônico tá dizendo que realmente não sabia. O Prota pergunta o nome do restaurante e o gordo fica todo sem jeito, sem saber como responder. O Prota pergunta do porquê ele tava meio esquisito, porque tava parecendo que ele tava tramando alguma coisa. E quando o Prota olha pro lado, tá a gangue todinha dos caras, com ele simplesmente se lembrando do gordo. Quando ele vira pra trás pra olhar pra cara da bola, ele se joga no chão pedindo perdão, dizendo que quando aquilo tudo acabasse que ele poderia matar ele. E a ouvido supersônico tá perguntando do porquê que ele tinha levado elas ali, perguntando o que realmente que tava acontecendo. Ela diz que ele era um lixo e ele responde que realmente não queria meter ela nisso, com ela respondendo que ele definitivamente não deveria ter chamado a amiga dela pra isso, até porque ela não tinha nada a ver. Enquanto o cabelo preto tá dizendo que ela fica ainda mais linda enquanto está brava, e o do cabelo na régua tá perguntando do porquê que ele tá se ajoelhando no chão pro cara que vai ser derrotado nesse exato momento, perguntando pra bola do porquê que o grandalhão ainda está ajoelhado pro Protinha. E o Prota tá dizendo que mesmo que ele não diga nada, definitivamente o Prota vai matar ele. Com o cabelo preto dizendo que não era pra eles abaixarem a guarda, até porque eles já viram um garoto lutando. E já chega outro ali perguntando se realmente ele era tão forte como dizem. Com ele perguntando se antes deles atacarem em grupo, ele poderia atacar primeiro. E olha a cara desse cara, mano. Meu Deus do céu. Vocês vão se
preparando aí, porque daqui pra frente ele consegue ficar mais feio ainda. E o nome desse cara tem tanta letra que eu não consigo nem pronunciar. Com o Protinha perguntando do quão forte será que esse chefe do colégio seria, dizendo que ele queria até descobrir. Então o Julius Vesgo fala que quer testar as habilidades em um chefe do colégio deles. E ele fala que só pro Prota saber, ele foi ranqueado como top 10 do primeiro ano. E esse bicho já repetiu umas 500 vezes agora. Primeiro ano só se for da cadeia, né? E o Prota tá perguntando pra que lado que ele tava olhando enquanto tava falando. Já o Zóio Partido tá ali dizendo que o Prota é um pobre coitado. Até porque ele tava procurando pra onde ele tava olhando. E diz que ele tava olhando pra ele. E o Prota responde dizendo que não sabe se ele tá olhando pra ele mesmo, mas que se ele queria brigar era só ir pra cima. O cara faz uma pose toda esquisita ali, dizendo que tem uma habilidade especial. Só se for a habilidade de espantar todo mundo, né? Partindo pra cima do Prota, dizendo que logo ele estará arrependido quando vê os olhos dele pra fora de foco. E ainda tá dizendo que ninguém nunca sobreviveu depois de olhar pra aqueles olhos. E o Cabelo na Régua diz que se for assim, então que ele estava morto. Falando que ele pode até blefar às vezes, mas que as palavras dele são aceitáveis. Dizendo que no passado, quando ele bateu de frente com os olhos bugalhados, ele passou sufoco danado. Até porque em uma luta você tem que focar os olhos nos olhos do seu oponente pra conseguir responder o ataque. Mas como o olho dele é um pra cada lado, fica um pouco mais difícil de se defender. Mas mesmo assim, apesar de tudo, o Cabelo na Régua diz que conseguiu vencer dele e fala que não sabe se o Prota vai conseguir fazer, mas fácil provavelmente não vai ser. E o Prota consegue encaixar um mata-leão no zóio bugado e ele começa a fazer uns barulhos meio esquisitos. O Cabelo na Régua tá tentando entender o que aconteceu, porque em um breve movimento o Prota conseguiu paralisar ele. E o mata-leão do Prota encaixou tão bem que ia ser difícil do zóio brigado conseguir escapar dele. Mas ele ainda estava consciente. Ou será que não? E o Cabelo na Régua não sabe se ele tá bem ou não. Até porque os olhos dele sempre ficam daquele jeito mesmo. Dizendo que era melhor ele dar um tapinha pra pedir pra sair. Só que pelo visto a situação do zóio brigado já era feia. E o Cabelo na Régua até tenta para aquilo, mas toda a galera que foi com eles começou a ficar surpresa. O Prota pergunta do porquê ele soltaria, só porque ele pediu. O zóio bugado cai duro no chão todo babado, e ele pergunta se eles foram ali com a intenção de matar ele, dizendo que até as pessoas inocentes foram levadas ali. E o Prota fala que se ele fez tudo isso, passando dos limites, ele também lutaria com a intenção de matar. E os figurantes tá dizendo que ele tá se achando muito. Talvez ele não entendeu a situação que ele tava se encontrando. Com o outro ali dizendo que derrotar um não significava que ele tinha vencido. Ainda tinham 9 deles na frente dele, perguntando se ele achava que seria o último homem em pé ali. O Prota diz que o que ele vai fazer agora realmente vai ser perigoso, entregando a mochila dele pra amiga da ouvido supersônico e manda elas saírem rápido dali, com uma delas dizendo que aquilo não era uma novela de romance. E o Prota estica o espinhaço, mandando todos eles irem pra cima logo. Os cabas começam a planejar alguma formação cercando o Prota, dizendo que se ele caísse era pra todo mundo ir pra cima dele e pisotear ele. Eles começam a correr e quando eles tentam encurralar o Prota, o Dungeon tá tentando bolar um plano pra conseguir não ser cercado. Enquanto o Prota procurava uma parede certa pra acabar com tudo isso, ele simplesmente pula em cima de um dos caras, jogando ele na parede. No portão? Não sei. O Prota lasca um soco no meio da boca dos caras, enquanto os amigos dele começam a ir pra cima. Um cabelinho preto vem xingando o Prota e o Dungeon simplesmente mete a mão em um vaso de planta que tinha por ali e taca um punhado de terra na cara dele, jogando um bocado de terra no zóio do adversário. Essa cena me lembrou aquele mamá lá dos mendigos lá. Mó bom, velho. Um dia eu trago o vídeo deles. Um loirinho vem ali com o chute preparado, mas o Prota consegue agarrar ele no mesmo instante. E o Dungeon mete uma rasteira nele, derrubando o bestalhado no chão. E já vem outro tentando acertar o garoto, mas rapidamente ele desvia. E no mesmo segundo ele mete um soco no maxilar do cara e o outro chute no meio da boca do loirinho. E a bola tá ali dizendo que sabia que ele era forte, mas não que ele era tão forte assim. Enquanto o Prota tá ali descendo o cacete em um por um, o gordo tá pensando que talvez o Prota tenha chances realmente de valentar. De valentar o quê, meu Deus do céu? De derrotar os valentão que babou o ovo da Baek Suzy. Dizendo que ele poderia até mesmo virar chefe do primeiro ano. E no meio da briga toda, o gordo tá ali dizendo que não tem mais dúvidas. Com certeza ele venceria. E o cabelinho preto pergunta o que os bestas estão ali fazendo. Era melhor eles irem pra cima rápido. E eles realmente vão pra cima do Prota. E o Prota também vai correndo pra cima deles. É igual aquele ditado, né? Se tu encara muito o abismo,
ele pode te encarar de volta. E o Prota se desvia de um e mete o soco no meio da boca do outro, e mete o soco no meio da costela do outro, e logo acerta outra pancada no meio da boca dele. Um cabelo cacheado ali tenta até ir pra cima também, mas o Prota lasca logo uma pesada no meio do bucho do besta. E ele cospa tudo pra fora, e o Prota ainda acerta outro no meio da cara. Com uma montoeira de corpo caído ali no chão, restou só os miozinhos ali, né? E o Prota responde que 7 pessoas de uma vez é um pouquinho difícil, mas que agora só restaram 2. E o cabelo preto, com a cara de psicopata, diz que tudo que ele consegue fazer é rir de tudo isso, dizendo que provavelmente o Prota não era um ser humano. E o cabelo na régua tá dizendo que acha que o Prota já lidou com várias vezes com mais de uma pessoa em uma luta, dizendo que o Prota colocou os caras em uma posição que eles teriam que ir em linha reta. E Gentil Tatuado explicou ali de uma forma muito detalhadamente detalhista, mas eu tô com preguiça de explicar desse jeito e eu não consigo nem falar. Resumidamente, o Prota faz os caras irem em linha reta pra ele conseguir enfrentar um por um, tá entendendo? E o cabelo na régua diz que ele realmente era forte, mas que isso era uma pena, enquanto se aproximava do Protinha. E o Prota fica totalmente confuso, enquanto vários outros caras começam a ir pra cima dele. E esse do risquinho no cabelo tá dizendo que era difícil andar por ali com um cabelo preto, perguntando se ele já tinha chegado. E o risquinho do cabelo diz que a maioria já tinha levado uma surra, perguntando quão forte seria ele. E falando que ainda bem que ele tinha levado um taco de beisebol, porque ele sempre quis bater em alguém com aquilo. E o cabelo na régua pergunta o que eles iriam fazer, até porque ninguém disse que eles tinham apenas 10 pessoas. E fala que mesmo que ele tenha resistido bem até agora, ele estava destinado a morrer. Protinha tá se perguntando o que ele vai fazer agora, e aparece só um pezinho ali perguntando quem achou que ele estava sozinho. Todo mundo para pra ver quem é que tinha chegado, e o Prota pergunta o que o Franjinha tava caçando ali. E quando o Franjinha tenta se explicar, a gangue do Protinha chegou pra ajudar ele. Vamos dar o fora daqui, Catherine. Este lugar me dá nojo. Ai, ai.